Bible. Évangile selon Saint Jean, capítulo 20. chapitre 20. Evangelho segundo São João, capítulo 20, Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, versículos 21 a 23. verset 21 jusqu'à 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Béni Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, autor bendito dessa palavra escrita l'auteur béni de cette parole écrite, e o grande vivificador dessa mesma palavra, le grand vivificateur de cette même parole, pelo poder do Espírito Santo, par la puissance du Saint-Esprit, manifestado nesses últimos dias, manifesté dans ces derniers jours, através do teu servo, profeta William Aaron Branham, au travers de ton serviteur, le prophète que William pregou a Branham, mensagem da hora, a palavra falada da semente original, qui a prêché le message de l'air, la parole parlée, la semence originelle, e que tem ungido nossos corações, qui a oint nos cœurs, nos trazido na tua presença, nous amenant à ta présence, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, dans les lieux célestes en Christ Jésus, lá onde podemos ter companheirismo, là où nous pouvons avoir la communion, próximo espiritual, une approche spirituelle, com a presença do grande Rei, avec la présence du grand roi, a fim que tu possa manifestar o grande poder da restauração. afin que tu puisses manifester les grandes puissances de la résurrection. Porque tu, ó Deus, Parce que toi, oh Dieu, é aquele que sonda cada coração, tu es celui qui sonde chaque que cœur, conhece a profundeza de cada espírito, qui connaît la profondeur de chaque esprit, e que sabe o que nós precisamos nessa hora, et tu sais ce que nous avons besoin dans cette heure, através da tua palavra, au Senhor. travers de ta parole. Pai, abençoa esse pequeno momento de adoração, Père, bénis ce petit moment de e l'adoration, que o Espírito Santo possa conduzir, que le Saint-Esprit soit Père, a fim que cada um Amém. Amen. Podemos sentar. Nous pouvons nous asseoir. Que o Senhor vos abençoe mais uma vez. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Amém. Amen. Nesta tarde somos gratos ao nosso Deus por nos guardar e nos conceder que possamos estar juntos hoje. Cet après-midi, nous sommes reconnaissants à Dieu pour nous avoir gardés et nous accorder d'être ici aujourd'hui Para mais tempo de comunhão na sua palavra, pour encore un temps de communion dans sa parole. e que a sua palavra possa nos trazer numa verdadeira expiação. Que sa parole puisse nous amener dans une véritable expiation. Uma verdadeira expiação que é uma libertação total. Une véritable expiation qui est une délivrance totale. Esse é o que a atmosfera que cada um deveria receber quando você está realmente na presença de Deus. C'est cette atmosphère que chacun devrait recevoir quand il est réellement dans la présence de Dieu. É receber uma verdadeira expiação C'est recevoir une véritable expiation que te leva numa verdadeira libertação total. qui t'amène dans une véritable délivrance totale. Quando a gente diz que estava na presença de Deus, Quand nous disons que j'étais dans la présence de Dieu, mas não conseguimos receber essa libertação, essa expiação, esse alívio, quand nous n'arrivons pas à recevoir cette libertation, cette expiation, então de nada valeu você estar na presença de Deus. alors cela n'a rien à valer d'être dans la présence du Seigneur. Até quando você não consegue receber expiação Et quand même tu n'arrives pas à recevoir l'expiation ou libertação ou délivrance na presença de Deus, dans la présence de quer Dieu, dizer que você recebeu condenação, c'est-à-dire que tu as reçu la condamnation. porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais vide. Vai
da presença de Deus da mesma maneira. Et personne qui sort dans la présence de Dieu de la même manière. Sempre que você está na presença de Deus, Quand tu es toujours dans la présence de Dieu, alguma coisa vai ter que se produzir. quelque chose doit être produit. Ou uma verdadeira expiação, Ou une véritable expiation, ou uma grande condenação. ou une grande condamnation. Porque se Deus não te salva, Deus te condena. Parce que si Dieu ne te sauve pas, il te condamne. Uma das duas. L'une des deux. Mas ele não fica sem fazer nada. Mais il est là, il ne reste pas là sans rien faire. Amém. Então, nessa tarde, queremos falar novamente sobre o mistério da expiação. Cet après-midi, nous voulons parler de nouveau sur le ministère de l'expiation. Como uma continuidade daquilo que estamos a falar no domingo. Comme une continuité de ce que nous avions parlé le dimanche. Nós vimos que uma das qualidades muito importantes que o ministério do Filho do Homem traz quando ele vem, nous avons vu que l'une des qualités très importantes que le ministère des Fils de l'Homme apporte quand il vient, é a capacidade de perdoar os pecados. c'est la capacité de pardonner le péché. E nós vimos que o Filho do Homem se manifestou Et nous avons vu que le Fils de l'Homme s'est manifesté nessa forma de perdoar os pecados, dans cette forme de pardonner le péché. na história da redenção. Dans l'histoire de la rédemption, Só se manifestou duas vezes. il s'est manifesté seulement deux A fois. primeira vez no Oriente, La première fois en Orient, com a primeira vinda do Senhor Jesus. comme la première venue du Seigneur Jésus, A segunda vez no Ocidente, et la seconde fois à com l'Occident, a segunda vinda do Senhor Jesus dans la Cristo. seconde venue du Seigneur Jésus. Então, quando o Filho do Homem entra em cena, Quand le Fils de l'Homme entre en scène, ele tem o poder e a autoridade de perdoar pecado. il a l'autorité et le pouvoir de pardonner le péché. Mas nós vimos que Mais nous avons não vu é que só o Filho do Homem que tem o poder de perdoar pecado. ce n'est pas seulement le Fils de l'Homme qui a le pouvoir de pardonner le péché. Segundo o texto que acabamos de ler, Selon les textes que nous venons de lire, aqui Jesus Cristo também dá a comissão à igreja. ici Jésus-Christ aussi fait la commission à l'Église. Isso aqui foi depois da ressurreição. C'était après la résurrection. A Bíblia diz, depois dele se apresentar perante os seus discípulos, Il dit qu'après avoir se présenté devant les disciples, enquanto eles ficavam ali a admirar a Tony, como é que é possível ele que morreu, mas agora de repente ressuscitou. quand ils étaient là étonnés comment lui était mort, il est maintenant ressuscité. E naquele momento Jesus Cristo soprou sobre eles e recebeu o Espírito Santo. Et après cela, Jésus a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. E aquele a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados. Et à qui vous pardonnerez les péchés sera pardonné. Quer dizer que a capacidade de perdoar pecado também é uma comissão da igreja. C'est-à-dire aussi la capacité de pardonner les péchés, c'est aussi une commission de l'Église. A igreja recebeu a comissão de evangelizar, L'Église a reçu la commission de d'évangéliser, orar para os doentes, de prier pour les de malades, expulsar os de demônios, chasser les démons. mas também recebeu a comissão de perdoar os pecados. Aussi, elle a reçu la commission de pardonner les péchés. Será que você quer que você pode perdoar os pecados? Tu crois que tu peux pardonner les péchés? É a comissão da igreja, irmão. C'est la commission de l'Église. Nós devemos perdoar os pecados. Nous devons pardonner les péchés. Mas o que eu quero mostrar aqui nessa tarde Mais ce que je vais montrer ici cet après-midi, é que o perdão da igreja, de uma forma geral, c'est-à-dire le pardon de l'Église dans une forme o générale, perdão que a igreja concede le pardon de l'Église consiste. é diferente do perdão que o Filho do Homem concede. Alors, le pardon que l'Église accorde, c'est différent du pardon que Christ Quando o accorde. Filho do Homem perdoa alguém, Quand le Fils de l'homme pardonne quelqu'un, é diferente quando você e eu perdoamos alguém. c'est différent quand vous et moi nous pardonnons quelqu'un. Et pardonne quelqu'un. Nós lemos o profeta no domingo. Nous avons lu les prophètes le dimanche. Quando o Branham está a pregar no culto e depois entra no discernimento, quando o Branham está a perdoar, ele diz que não é ele que está a perdoar. Nous avons vu que quand Branham entre dans le culte, il prêche et entre dans le discernement, quand il pardonne, il dit que ce n'est pas moi qui pardonne. Como Branham veio com o ministério do Filho do Homem, Comme Branham est venu avec le ministère du Fils de l'homme, quando ele está a perdoar alguém, quand il pardonne quelqu'un, não é o homem Branham que está a ce perdoar, n'est pas l'homme Branham qui pardonne, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ na lui-même, forma de William Branham, sous forme de William Branham, que está a perdoar os pecados. qui pardonne le péché.
Para mostrar que a posição do Filho do Homem no C'est plano pour- da redenção C'est pour montrer que la position du Fils de l'homme dans le plan de la rédemption, é diferente da nossa posição. c'est différente de notre position. E a revelação consiste nisso. Et la révélation consiste à cela. Reconhecer a posição de cada no plano da redenção. Reconnaître la position de chacun dans le plan de la rédemption. Então, esse é o problema, essa é a escritura que muitas igrejas denominacionais interpretaram mal. C'est l'une des écritures que les églises dénominationnelles ont mal interprétées. Principalmente a igreja católica, Principalement l'église catholique, que introduziu no seu ritual de culto, de missa, qui a introduit dans leur rituel de culte de messe a parte da confissão. la partie de la confession. Porque é lá onde eles ensinaram, segundo essa escritura, que a igreja tem poder para perdoar pecado. C'est là où ils ont enseigné l'église, à partir de ces critiques, que l'église doit pardonner les péchés. Mas eles interpretaram mal aquela escritura. Mais eux, ils ont mal interprété cette écriture. Mambrana me diz algo aqui na mensagem, por que tiveram que ser os pastores? Por que tiveram que ser pastores? Frère Branham dit ici dans les messages, pourquoi ça devrait être seulement les pasteurs. Parágrafo 238. Paragraphe 238. Então, quando eles ouviram isso, aqui foi, Branham fala, depois do Pedro, quando recebeu o Espírito Santo desceu, depois do Pedro pregar, houve uma reação, ele começa a falar como é que foi. Ici, Branham parle après, Pierre, après avoir prêché, il y a une réaction, ils ont commencé à parler en esprit. Então, quando eles ouviram isto, Quand ils ont écouté cela, foram compungidos em seus corações. ils étaient touchés dans leur cœur. E disseram, varões irmãos, Ils ont dit, bien, frères, que faremos para ser salvos? que ferons-nous pour être sauvés? Pedro lhes disse, arrependei-vos. Pierre leur a dit, repentez-vous. Agora, meu amigo católico, Maintenant, mon ami catholique, que está sentado aqui, qui est assis ici, dos quais conheço 4 ou 5 de vocês que estão sentados aqui. sur lesquels je connais 4 ou 5 de vous qui sont assis ici. Quando eu estava discutindo isso com um sacerdote, Quand j'étais en train de discuter cela avec un sacerdoce, talvez não o seu sacerdote, peut-être que ce n'est pas un sacerdote, mas dos sacerdotes católicos, mais un des sacrificateurs catholiques. ele disse, Jesus deu à igreja o poder para perdoar os pecados. Il a dit, Jésus a donné à l'église le pouvoir de pardonner les péchés. A quem quer que seja que vocês perdoaram os pecados, À qui vous pardonnerez les péchés serão perdoados. sera pardonné. E a quem os retiverdes, Et celui vous retenerez, serão retidos. ça sera retenu. E eles serão retidos. Et ça sera retenu. Isso é correto. Ça, c'est correct. Mas vamos ver como ele o fez. Mais nous allons voir comment il a fait. Vamos ver como é que Pedro fez isso. Nous allons voir comment est-ce que Pierre a fait cela. Como foi que os apóstolos cumpriram a sua ordem? Comment est-ce que les apôtres ont accompli cet ordre? Não de acordo com a maneira que os sacerdotes fazem hoje, Ce n'est pas à la manière que les sacrificateurs font aujourd'hui, mas que foi que o primeiro sacerdote, mais que c'était le premier sacrificateur. se o querem chamar assim, Pedro, Si nous pouvons appeler comme ça Pierre, aquele que tinha as chaves do reino, c'est lui qui avait la clé du royaume. como foi que ele disse que se fizesse? Comment c'était comme il a dit que ça serait fait? Ele disse, arrependei-vos, Il a dit, repentez-vous, e cada de vós seja batizado que chacun de vous soit baptisé no nome de Jesus Cristo au nom de Jésus-Christ para a remissão dos pecados, pour le pardon de vos péchés. e recebereis Et vous recevrez o dom do Espírito Santo. les dons du Saint-Esprit. Quando o Filho do Homem perdoa pecado de alguém, Quand le Fils de l'homme pardonne le péché de quelqu'un, o perdão do Filho do Homem le pardon du Fils de l'homme automaticamente automatiquement te dá acesso te donne l'accès à cura divina, à la guérison divine, te dá acesso te donne l'accès à salvação, au salut, te dá acesso te donne l'accès às bênçãos de Deus. aux bénédictions de Dieu. Somente o perdão, Seulement le pardon. porque o perdão do Filho do Homem Parce que le pardon du Fils de l'homme, é o perdão do próprio Deus. c'est le pardon de Dieu lui-même. E o perdão de Deus Et le pardon de Dieu, vem acompanhado c'est accompagné com a graça soberana. avec la grâce souveraine.
quando você falar graça soberana, Quand vous dites grâce souveraine, é a decisão própria, c'est la décision propre, particular, particulière, independente indépendante daquele que detém todo o poder. de celui qui retient tout le pouvoir. Aquele que não depende de ninguém. Celui qui ne dépend de personne. Ele sozinho Lui seul, é absoluto. il est l'absolu. Acima dele, Au-dessus de não lui, tem ninguém. il n'y a Quando personne. você encontra alguém assim, Quand vous trouvez quelqu'un comme que ça, acima dele não tem ninguém, qu'au-dessus de lui, il n'y a como personne, Deus, comme Dieu, quando ele te quand perdoa, il te pardonne, é perdão c'est un que pardon vem com a graça soberana. qui vient avec la grâce Aquele souveraine. perdão está acompanhado com a cura, Ce pardon-là est accompagné de la guérison, a vida eterna, la vie éternelle, com o pacote completo. avec un paquet complet. Mas quando a igreja Mais quand l'Église, que recebeu a comissão de perdoar, qui a reçu la commission de pardonner, perdoar alguém pardonner quelqu'un, não significa lhe dar vida eterna. ça ne signifie pas que tu lui donnes la vie éternelle. Você pode perdoar porque Jesus disse, né, eu tenho poder para perdoar, eu vos perdoo. E daí? Et tu peux pardonner parce que Jésus-Christ a dit que j'ai le pouvoir de pardonner et tu peux pardonner, il est là. O nosso perdão é limitado. Notre pardon est limité. Escuta, mas Écoutez, para entender bem o que o Breno me disse isso naquilo que acabou pour de dizer. comprendre bien ce que Branham a dit ici, Na mensagem perfeita força por perfeita debilidade. la parfaite force pour la parfaite divinité. Parágrafo 396. Paragraphe 393. Agora, 96. para vocês católicos aqui, Maintenant, pour vous catholiques ici, aquilo é o que é a remissão dos pecados. c'est là, c'est ce qui est le pardon du péché. Vocês dizem que a igreja tem poder para perdoar pecados. Vous dites que l'Église a le pouvoir pour pardonner les péchés. Como é que a igreja perdoa pecados? Comment est-ce que l'Église pardonne les péchés? Jesus disse à igreja: Jésus a dit à l'Église, aqueles a quem perdoares os pecados, à ceux qui vous pardonnez les péchés, lhes serão perdoados. les seront pardonnés. Aqueles a quem retiverdes, À ceux-là que vous retiendrez, lhes serão retidos. seront retenus. Como eles perdoaram o primeiro pecado na igreja primitiva? Comment est-ce que ils avaient pardonné les péchés dans les premières églises primitives? Porque eles dizem que são o nosso modelo. C'est eux qui sont notre modèle Nós estamos. apostolique. Como é que eles primeiro como é que eles perdoaram o primeiro pecado na igreja primitiva? Comment est-ce qu'ils avaient pardonné pour la première fois les péchés dans l'église primitive? Eles os chamaram ao arrependimento. Et ils les avaient appelés à la repentance. E os batizaram no nome de Jesus Et Cristo les ont baptisés au nom de para Jésus-Christ a remissão dos pecados. pour le pardon du péché. Para haver perdão dos pecados, Pour qu'il y ait le pardon du péché, tem fórmula. il y a des formules. Primeiro, Premièrement, arrependimento. la repentance. Segundo, Deuxièmement, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Para quê? Pourquoi? Para remissão, Pour le pardon. para perdão. Pour le pardon. Não vale a pena você andar a se enganar. Ce ne vaut pas la peine de te tromper. Ou não, eu te perdoo em nome de Jesus. Oh non, je te pardonne au Eu nom te de perdoo em nome de Jésus. Jesus. Je te pardonne au nom de E Jésus. está salvo. Et tu es sauvé. Non, non. Continua perdido. Tu continues perdu. O perdão que a igreja dá não tem poder para salvar ninguém. Le pardon que l'Église donne n'a pas de pouvoir pour sauver quelqu'un. Quando a Bíblia aconselha que se perdoam o pecado uns aos outros, Quand la Bible conseille que pardonnez-vous les uns les autres, aquilo é para vos ajudar a se posicionar na palavra. cela c'est pour vous aider à se positionner dans la parole. Perdão da igreja não salva ninguém. Le pardon de l'Église ne sauve à personne. Mas se perdão da igreja salvasse como o perdão do Filho do Homem, Si le pardon de l'Église sauve comme le Fils de l'homme, pelo fato de perdoar alguém, você já lhe salvou. si c'était pour pardonner quelqu'un, tu l'as sauvé déjà. Mas nós não íamos evangelizar mais. Alors nous n'allons plus Em évangéliser. vez de evangelizar, Au lieu é d'évangéliser, só ir nos bêbados, eu te perdoo. seulement dire au buveur, Prostituta, je te eu vos pardonne. perdoo. Prostituée, je te pardonne. Não. Non, c'est fini. Non, 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 non.
perdoa não sei quantas pessoas você quiser. Le pardon, tu peux pardonner à qui vous voulez. Mas, Mais para receber salvação e vida eterna, pour recevoir le salut et la vie éternelle, essas pessoas que você lhes perdoou, ces personnes-là que tu as pardonnées, têm que se arrepender, ils doivent se repentir. têm que ser batizadas, Ils doivent être baptisés. têm que confessar. Ils doivent confesser. E depois Et après, é que virá a remissão. que viendra le pardon du péché. Então não vale a pena porque há pastores quando estão debaixo da unção. Parce que Eu vos perdoo. il y a des pasteurs quand ils sont en dessous de l'onction, je vous pardonne. Você lá, Vous là, meu pastor. mon pasteur. Irmão, vida eterna só um é que pode dar. Mes Ninguém. frères, la vie éternelle, seulement un qui peut donner. Fora do filho do homem. En dehors du Fils de l'homme, Fora de William en Branham. dehors de William Branham, Ninguém dá vida eterna a ninguém. personne ne donne la vie éternelle. Mesmo nós, Même nous, quando queremos transmitir vida eterna, quand nous voulons transmettre la vie devemos éternelle, apresentar William Branham. nous devons présenter William Devemos Branham. levar as pessoas a acreditarem em William Marion Nous Branham. devons amener les gens à quoi William Branham? Ele que tem poder C'est lui qui a le pouvoir do filho do homem du Fils de l'homme para dar vida eterna. pour donner la vie éternelle. Ainda não anda a confundir o perdão da igreja com o perdão do filho do homem. Alors ne confondez pas le pardon de l'Église et le pardon du Fils de l'homme. São completamente diferentes. Sont complètement différentes. O único que perdoa pecado para a vida eterna L'unique qui pardonne pour la vie éternelle, é o profeta, c'est le prophète. porque o profeta Parce que le prophète, é a presença do próprio Deus. il est la présence de Dieu lui-même. É por isso há pessoas C'est pour cela qu'il y a des gens, no tempo de irmão Branham, au temps de frère Branham, eram bêbados, ils étaient des buveurs, prostitutas, des prostituées, pagãos, des païens. nunca foram na igreja. Ils n'ont jamais allé à Mas l'église. William Branham Mais William Branham lhes deu vida eterna. leur a donné la vie éternelle. Irmão, o profeta para dar vida eterna em alguém Mes frères, les prophètes pour donner la vie éternelle à não quelqu'un, depende do teu pecado. ça ne dépend pas de tes péchés. Não depende se você confessou, se você crê ou não. Ça ne dépend pas si tu as confessé ou tu Depende crois. da vontade dele. Ça dépend de sa volonté. Ele quiser, S'il veut, você vai no céu. toi tu iras au ciel. Mesmo sem arrependimento. Même sans la repentance. Mas você e eu não. Mais toi et moi non. Não começa aí na tua família. Ne commencez pas à aller à ta famille. Não vida eterna. Je te donne la vie éternelle. Tem. Non, tu n'as pas. Só você não tem vida eterna. Já tá duvidando, suspeito ainda. Seulement toi, ta vie éternelle est suspect. Quem dá vida eterna no teu pai? Tu veux donner la vie éternelle à qui? À ton père. Aqui ninguém tem poder dar vida eterna na tua família. Ninguém. Ici, il n'y a personne qui peut donner le pouvoir de la vie éternelle à personne. O nosso perdão é limitado. Notre pardon est limité. Bom, para vous fazer entender isso pouquinho assim, claramente, vou dar. Pour vous faire comprendre clairement, No sistema democrático dos países hoje, dans le système démocratique des pays na lei, aujourd'hui, na Constituição, et dans la loi des constitutions, irmão Branham dá esse exemplo sobre o presidente dos Estados Unidos naquele tempo, Abraham Lincoln. Frère Branham donne l'exemple du président, l'ancien président des États-Unis de cet temps-là, Abraham Lincoln. Vocês sabiam que numa república, Vous savez que dans une république, o presidente da república, le président de la république, num país inteiro, dans un pays entier, é o único que tem poder para dar perdão, c'est l'unique qui a le pouvoir pour donner le pardon. que pode libertar, pelo perdão do presidente, pode libertar o pior criminoso que está na cadeia. Par le pardon du président, ça peut pardonner le pire criminel qui est dans les cachots. Mesmo que aquele criminoso foi condenado pelo Tribunal Supremo do país. Même si ce criminel a été condamné par le tribunal suprême du Mas pays. quando o presidente da República Mais quand le président de la République, assina decreto presidencial il signe un décret présidentiel de perdão a criminoso, du pardon pour un criminel, irmão, mesmo que é o Tribunal Supremo mes frères, même si c'est le tribunal que suprême condenou, qui a condamné, mesmo
Mesmo que as forças armadas, même si c'est les forces armées, mesmo que a polícia, même si c'est la police, seja lá quem for a instituição que condenou aquele qui que criminoso, ce soit l'institution qui a condamné ce quando o criminel, presidente da república assina o perdão, quand le président de la République signe le pardon, pouco importa o crime que aquele homem cometeu, peu importe les crimes que cet homme a commis, ele tem que sair. il doit sortir. Ou não, ele matou, Oh non, il a tué, ele roubou. il a volé. O presidente disse tem que sair. Le président dit il doit sortir. Porque o presidente é o cargo mais elevado num país. Parce que le président, c'est un charge le plus élevé dans un pays. Acima do presidente não tem mais ninguém. Au-dessus du président, il n'y a personne. É o primeiro homem. C'est le premier homme. Então, quando ele assina o perdão, Quand il signe le pardon, aquele perdão vem acompanhado com uma graça soberana. ce pardon-là vient accompagné avec une grâce souveraine. Soberana quer dizer que em cima dele não tem mais ninguém. Souveraine signifie au-dessus de lui, il n'y a personne. Agora, se for o ministro dos petróleos, Maintenant, si c'était le ministre du pétrole, ministro da educação, le ministre de l'éducation, governador, gouverneur, deputado, député, seja lá qual é o teu cargo, qui que ça soit sa mesmo charge, vice-presidente même le vice-président, não pode decretar perdão. il ne peut pas décréter le pardon. Se alguém que te ofendeu, te fez mal, você vice-presidente, bom, eu te perdoo, não vou te fazer mais isso, mas para sair da cadeia, não sai. S'il y a quelqu'un qui t'a offensé, c'est pas moi, il t'a offensé, tu l'as mis dans la prison et toi tu dis bon, je te pardonne. Si ce n'est pas le président, il ne peut pas sortir. Perdão que te tira da cadeia é o perdão do presidente. Le pardon qui te fait sortir de prison, c'est seulement du président. É por isso que hoje nós somos povo C'est privilegiado. pourquoi aujourd'hui nous sommes un peuple privilégié. O perdão que nós recebemos Le pardon que nous avons reçu veio diretamente do Rei dos Reis, est venu directement du roi des rois, o Senhor dos Senhores. le Seigneur des seigneurs. Irmão, quando Deus te perdoa, Mes frères, quand Dieu te pardonne, não há ninguém que te condena. il n'y a personne qui te condamne. Quando Deus te abençoa, Quand Dieu te bénit, não há ninguém que te amaldiçoa. il n'y a personne qui te maudit. Porque acima de Deus, Au-dessus de Dieu, não há ninguém. il n'y a personne. O que ele diz é absoluto. Ce qu'il dit, c'est absolu. Então, nós temos a nossa comissão Nous avons notre commission de perdoar uns aos outros. de nous pardonner les uns aux autres. É, Jesus diz: aquele a quem vocês vão perdoar o pecado, Jésus a dit, à qui vous pardonnerez les péchés, também vai lhe ser perdoado. aussi il sera pardonné. Aquele a quem você vai lhe reter que não te perdoa, À celui que tu vas retenir, je ne te pardonne pas, também vai ficar retido. ça sera retenu. Mas isso aqui Mais celle-ci, é na condição do coração da pessoa. c'est dans la condition du cœur de la personne. Porque se você dizer, por exemplo, Parce que si tu dis, par exemple, alguém te fez mal, quelqu'un t'a fait mal, e ele depois vem te pedir desculpa, et après il vient te s'excuser. e você, não te perdoo. Toi, tu dis, non, je ne t'excuse pas. E você é cristão, você tem Espírito Santo. Et toi, chrétien, tu as le Saint-Esprit. Não te perdoo. Je ne te pardonne pas. Ok. Bien. Irmão, Frère, se amanhã aquela pessoa si demain, cette personne, ouvir o evangelho, il a écouté l'évangile, acreditar, il a crié, se converter, il s'est converti, mesmo que você não lhe perdoe, même si tu ne le pardonnes pas, Deus lhe perdoa. Dieu lui pardonne. E quando ele vai lhe perdoar, Et quand Dieu va le pardonner, você vai assustar, toi, tu seras là vai se encontrar com ele no céu. et tu vas te retrouver avec lui au ciel. Você me ofendeu lá, Toi, tu m'as você offensé, me abusou. tu m'as Como é que injurié. você entrou aqui? Mais comment tu es entré Eu já te ici? fechei Moi, lá. je t'ai fermé Nunca là-bas. te perdoei. Je ne t'ai jamais pardonné. Mesmo que você nunca me perdoou. Même si tu ne m'as pas jamais Mas pardonné. o dono do céu Mais le propriétaire du me ciel perdoou. m'a pardonné. É por isso que aqui ninguém tem poder de fechar o céu a ninguém. C'est pourquoi ici, personne n'a le pouvoir de fermer le ciel à Nem personne. mesmo o pastor. Ni même le pasteur. Nenhum pastor, irmão. Aucun pasteur. Ou não, você está a gozar comigo. Eu Oh non, toi tu blagues avec moi. je ferme le ciel. Et où c'est là? Branham me diz, Madame dit, a nossa salvação notre nosso salut, perdão notre pardon, depende do teu coração. ça dépend de ton cœur. Não comecem a se intimidar e certos pastores. Ne se commencez pas à s'intimider à certains pasteurs. Eu sou servo de Deus. Moi je suis le serviteur de Dieu. Você vai ver. Tu verras. Je ferme. Eu fecho. Ta vie dans ma main, je ferme. Et ça vient de ma minha mão, eu fecho.
são pastores da mensagem. Et ce sont les pasteurs du message. Enquanto que a redenção só tem um autor principal. Aussi longtemps que la rédemption a seulement un auteur principal. Alguém que morreu, Quelqu'un qui était mort, ressuscitou il est e ressuscité veio pessoalmente trazer os benefícios da redenção. et il est venu personnellement apporter les bénéfices de la rédemption. Quem trouxe os benefícios da redenção, irmão, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Qui a apporté les bénéfices de la rédemption? Mes frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. É por isso que Branham me diz, C'est pour cela, frère Branham dit, hoje para alguém ir no céu ou ir no inferno, aujourd'hui, pour quelqu'un aller en enfer ou au ciel, é a tua própria escolha. c'est ta propre choix. Hoje você também pode dizer como Jesus, Aujourd'hui, toi aussi, tu peux dire comme Jésus. eu tenho poder Moi, j'ai le para pouvoir dar a minha vida pour donner ma e vie para tomá-la de et volta. pour la reprendre de nouveau. Você sozinho tem poder Toi seul, tu as le para pouvoir meter tua vida no céu pour mettre ta vie au ou ciel meter tua vida no inferno. ou mettre en enfer. Irmão, a última etapa da redenção depende de você próprio. Frère, la dernière étape de la rédemption dépend de Se vous. você vai no céu Si tu vas au ou ciel vai no inferno, ou tu vas en não enfer, depende de Deus. ça ne dépend pas de Dieu. Porque Deus Parce que Dieu, já fez a parte dele. il a fait déjà sa partie. O que Deus Qu'est-ce fez? que Dieu a fait? Morreu, Il est mort, sepultou. il s'est Quer dizer, sepulté. quando falou sepultou, levou os teus pecados no mar do esquecimento. C'est-à-dire, quand il a été sepulté, il avait mené tes péchés dans le mer de l'oubli. Ressuscitou, Il est ressuscité. te trouxe as bênçãos. Il t'a porté O céu está aí, le ciel est là. o inferno está aí, L'enfer est là. a vida está aí, La vie est là. a morte está aí. La mort est là. Mas ele já fez tudo. Mais il a déjà tout fait. A parte finale La partie não finale, depende dele, ça ne dépend pas de lui. depende de cada Ça dépend de chacun de Branham vous. diz que hoje você só vai no inferno porque você quer. Branham dit qu'aujourd'hui, tu iras en enfer parce que tu veux. Os que vão no céu Ceux qui vont au ciel, também é poder de decisão. c'est aussi un pouvoir de décision. Só que as decisões que vocês tomam, Seulement que les décisions que vous se prenez, vão no céu si vous allez au ou ciel vão no inferno, ou en enfer, são decisões ce sont des que décisions são acompanhadas qui sont accompagnées de uma experiência. d'une expérience. Quer dizer que você decide aqui C'est-à-dire que tu décides e ici, depois de decidir, après avoir a décidé, tua vida ta vie vai manifestar va o que manifester você escolheu. ce que tu as choisi. Porque o céu Parce que le e o ciel inferno et l'enfer estão na terra hoje, est sur la terre na aujourd'hui, vida das pessoas. dans la vie des gens. Por quê? Porque Deus materializou a redenção. Pourquoi? Parce que Dieu a matérialisé la rédemption. Ele, para nos redimir, Pour nous racheter, ele próprio se tornou parente redentor. lui-même est devenu le parent rédempteur. Se tornou parente redentor para morrer, Il s'est devenu parent rédempteur pour se mourir. tornou parente redentor para vir trazer os benefícios da redenção. Et il est devenu parent rédempteur pour apporter les bénéfices de la rédemption. Como Deus materializou Comme Dieu a matérialisé as obras do Espírito Santo, les œuvres du Saint-Esprit. porque você é material, Parce que toi, tu es você é matériel, humano. tu es humain. Agora você também, Maintenant, toi aussi, quando toma uma decisão, quand tu prends une por décision, mais que é uma decisão espiritual, pour plus une décision mas spirituelle, você tem que materializar as tuas decisões. mais tu dois matérialiser tes décisions. Você tem que materializar as tuas escolhas. Tu dois matérialiser tes choix. E bem, você toma a decisão C'est pourquoi prendre la e décision depois vive. et après vivez. E Deus vai observar. Et Dieu va E observer. Deus vai fazer relatório. Et Dieu va faire les rapports. Cada dia Abraão me diz, tem relatório da tua vida que sobe no céu. Chaque jour, Bonhomme dit qu'il y a les rapports de ta vie qui montent au ciel Para confirmar pour confirmer se a tua decisão si ta décision é real ou não. est réelle ou non. Então, hoje, Alors aujourd'hui, nós temos, a igreja tem esse poder. l'Église a ce pouvoir. Mas o poder de perdoar não determina a vida dos outros. Mais le pouvoir de pardonner, ça ne détermine pas la vie des O autres. perdão que você dá nos outros, Le pardon que tu fais aux autres, aquilo é para contribuir na tua posição espiritual. c'est pour contribuer dans ta position spirituelle. É para permitir que o Espírito Santo que está em você C'est pour permettre que le Saint-Esprit qui est en toi tenha maior liberdade de ação. ait la plus grande liberté de l'action.
manifestar os atributos de Deus. manifester les attributs de Dieu. E a pessoa também a quem você perdoou Et la personne sur laquelle tu as pardonné também ter a possibilidade de desfrutar da ação do Espírito Santo na sua vida. aussi ait la possibilité de réjouir des actions du Saint-Esprit dans sa vie. Então, não é um perdão que vai condicionar a salvação. Alors ce n'est pas un pardon qui va conditionner les salis. Não, aquilo é só para o teu próprio bem espiritual. Non, cela c'est pour ton bien spirituel. Porque quando você não tem capacidade de perdoar, Parce que quand tu n'as pas la capacité de pardonner, então você não consegue se libertar alors tu n'arrives pas à te délivrer de maus sentimentos, de mauvais sentiments, de maus pensamentos, de mauvais pensées, de más atmosfera. de mauvaises Porque o atmosphères. perdão liberta. Le pardon délivre. Então, quando você não consegue perdoar, Quand tu n'arrives pas à pardonner, você guarda tu gardes atmosferas negativas, les atmosphères négatives, sentimentos, pensamentos negativos. sentiments négatifs. E aquelas Et atmosferas, cette atmosphère, como são contrárias à natureza de Deus, comme ce sont contraires à la nature de Deus Dieu, também não pode agir. Dieu aussi ne peut pas E agir. você fica bloqueado. Et que toi, tu seras bloqué. Há pessoas que vivem mal, sofrem só porque não conseguem perdoar. Il y a des gens qui souffrent à cause de ne pas avoir pardonné. E pior, não se dão conta disso. Et pire, ils ne se rendent pas compte de cela. Quando estamos a falar perdoar, não é grande problema que você se arranja por aí. Mesmo com o vizinho ali, só porque o vizinho te olhou mal, fechou já o coração. Quand on dit pardonner, ce n'est pas seulement des grands problèmes que vous devez pardonner, même avec les voisins. Parce que les personnes voisins t'ont qui regardé mal, complimentent. ils t'ont passé, ils t'ont pas salué. Você fecha já o coração. Toi, tu fermes ton cœur. Se começarmos a analisar aqui quantas situações vos faz fechar o coração, irmão, só perdão que não tinha que sair daqui. Si nous commençons à analyser ici, combien de situations qui t'ont fait fermer le cœur, seulement les pardons qui sortiront ici. Não, o perdão é uma chave que Deus te dá Le pardon, c'est une clé que Dieu te donne para deixar a tua vida livre. pour laisser ta vie libre. Livre para quê? Libre pourquoi? Para o Espírito Santo se mover livre. Porque mais o Espírito Santo não fica num coração que tem condenação. Libre pourquoi? Pour le Saint-Esprit se mouvoir librement. Il faut même dire que le Saint-Esprit n'habite pas dans un cœur qui a la Porque condamnation. quando Pedro pregava, C'est pourquoi quand Pierre prêchait, a Bíblia diz que eles se compungiram em seus corações. ça veut dire qu'ils étaient dans la joie dans leur cœur. Ficaram sentidos. Ils étaient là avec une sens. Porque a palavra que eu acabei de ouvir Parce que la parole que je viens d'écouter veio me mostrar uma coisa errada que estava na minha est vida. venue me montrer une chose erronée qui était à Esse é o moi. objetivo do Evangelho. C'est ça l'objectif de l'évangile. É iluminar a vossa vida de uma tal maneira C'est de vous amener dans une telle que manière você consegue dar conta que há uma coisa que não está correta. que tu puisses rendre compte qu'il y a une chose qui n'est pas correcte. Ou no teu pensamento, Ou dans ta ou pensée, no teu sentimento, ou dans tes ou na sentiments, tua maneira de ou falar. dans ta manière de É, parler. em algum lugar lá. Quelque part, Alguma atitude não está correta. et une attitude qui n'est pas correcte. E a palavra te leva a corrigir aqui. Et la parole t'amène à corriger cela. E uma das formas de correção Et l'une des formes de correction, é o perdão. c'est le pardon. Quer dizer que o perdão, C'est-à-dire, le pardon, segundo a expiação, selon l'expiation, devia começar por você próprio. ça devrait commencer par toi-même. Procurar o perdão Chercher le pardon da tua vida diante de Deus. de ta vie devant Dieu. E normalmente alguém que vive nesse tipo de condição, Et normalement, quelqu'un qui vit dans ces sortes de conditions, facilmente ele consegue pedir perdão a Deus pelos pecados da sua vida. facilement, il arrive à demander pardon à Dieu pour le pardon de ses péchés. Essa pessoa também tem facilidade em pedir perdão nos outros. Et cette personne aussi a la facilité de demander pardon aux autres. Quando fala mal de alguém, quando Quand il comete dit mal à alguém, quelqu'un, il commente ele quelqu'un, não tem problema em pedir perdão il nos n'a outros. aucun problème de demander le pardon. Mas alguém que já é ele próprio, não reconhece seus erros, suas falhas, sua condição, para pedir perdão nos outros é difícil. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître ses fautes, ok, là, pour demander sur le pardon, c'est difficile. E essa pessoa vive com uma vida bloqueada. Et cette personne vit avec une vie bloquée. Quando já aqui a vida de gente está bloqueada porque não gostam de perdoar. Combien ici leurs vies sont bloquées parce qu'ils n'aiment pas de pardonner. Mas essa é uma comissão que a igreja tem. Mais ça, c'est la condition que l'Église a. Amém. Mas Bernard me diz na mensagem a palavra falada da semente original, Il faut me dire dans le message, la parole parlée, la semence originelle. sempre mostrando a posição da igreja em relação à igreja denominacional, digo. Toujours montrant la position de l'Église de l'Église. Parágrafo 74. Paragraphe 74. Agora, essa velha mãe prostituta, Maintenant, cette vieille mère prostituée, está falando da igreja católica, il parle de l'Église catholique. ela alega ter poder para perdoar pecado. Elle
Elle se dit qu'elle a le pouvoir de pardonner le péché. Mas você não é julgado através das suas alegações. Mais toi, tu n'es pas pardonné à cause de lui, c'est-à-dire qu'il a le Você pouvoir. não é conhecido através de suas alegações. Toi, tu n'es pas reconnu au travers de ses reconnaissances. Mesmo que eles tenham hábito de dizer, eu Même si elle a perdoo o l'habitude de pecado, dire que je pardonne le eu te péché, perdoo meu irmão, je vous pardonne mon eu te frère, perdoo minha moi je irmã. pardonne ma sœur. Mesmo que você traz essas alegações, Même si tu écoutes ces allégations. e também há muitos perdão que vocês andam dizendo às pessoas, não são sinceros. Mais il y a aussi beaucoup de pardons que tu écoutes aux gens qui ne sont pas sincères. São meras alegações. Ce sont des allégations fausses. Por quê? Porque Branham diz aqui que o perdão Brambiki, le pardon, deve vir acompanhado com ações, ça doit être accompagné avec l'action, com obras. avec des œuvres. Ele Des diz, œuvres. você não é conhecido através de suas alegações. Il dit, tu n'es pas reconnu à cause de sa allégation. Você é conhecido através de suas obras. Tu n'es pas reconnu à cause de ses œuvres. Como poderia ela perdoar pecado? Comment pourrait-elle pardonner le péché? A igreja, L'Église, olhe para ela. regarde à elle. Quando Jesus fez a mesma coisa, Quand Jésus a fait la même chose, ele disse: il a dit, me condenem. condamnez-moi, Isso é Jesus. Ça, c'est Jésus. Me condenem. condamnez-moi, Me mostrem onde eu descrevi da palavra. montrez-moi où j'ai traité la parole. Ela alega ter poder para perdoar pecado. Elle allègue qu'il a le pouvoir pour pardonner le péché. Mas isso só vem através da palavra. Mais cela vient seulement au travers de la parole. Perdoar pecado não é para todo mundo. Pardonner le péché, ce n'est pas pour tout le Quando monde. alguém não tem a palavra, Quand quelqu'un n'a pas la ele parole, não pode perdoar ninguém. il ne peut pardonner à personne. Então, pessoas que dizem te perdoar, estão a se enganar ele mesmo. Il y a des gens qui disent que je te pardonne, ils se trompent par Porque o eux-mêmes. perdão vem através da palavra. Parce que le pardon vient au travers de la parole. E a igreja católica não tem a palavra. Et l'Église catholique n'a pas la parole. Nenhuma denominação tem a palavra. Aucune dénomination a la parole. Logo, Soudain, não podem perdoar ninguém. il ne peut pardonner à personne. Eles é que precisam de perdão. C'est eux qui ont besoin du pardon. Porque cada dia que se reúnem para fazer os seus cultos, Parce qu'à chaque jour qu'ils se réunissent pour faire estão le em culte, pecado diante de Deus. ils sont à péché devant Dieu. Porque estão a manifestar cada vez mais incredulidade. Parce qu'ils manifestent chaque fois l'esprit du diable. Cada culto que as denominações fazem é pecado. Chaque culte que les démissionnels font, c'est le péché. Cada louvor que eles cantam é pecado. Chaque louange qu'ils chantent, c'est le péché. Seja ele quem for. Qui que ça soit, Ou porque a irmã ou parce Sofia, que Sœur Sophie, as músicas da irmã Sofia é pecado. les chansons de la Sœur Sophie et du A diable. pregação dos denominacionais é pecado. Les prédications des missionnaires sont du O que péché. é pecado? Qu'est-ce qu'il fait qui est É a péché? incredulidade C'est l'incrédulité na presença de Deus. dans la présence de Dieu. Por que eles estão em pecado? Pourquoi est-ce qu'ils sont en Porque péché? eles estão a fazer tudo isso numa era onde o próprio Deus está presente. Parce qu'ils manifestent tout cela dans un âge où Dieu lui-même est présent. Irmão, Deus desceu na terra. Frère, Dieu est descendu sur la terre. Existe presença de Deus na terra. Il existe la présence de Dieu sur la E terre. toda a igreja Et toute que l'église, toute adora l'église Deus, qui adore que Dieu, serve Deus, qui serve Dieu, fora da presença de en Deus, dehors de la présence de Dieu, está em pecado. elle est en péché. É por isso que eu disse que nas nossas igrejas, nós que recebemos, que vimos essa presença, é obrigatório essa fotografia. C'est pourquoi j'ai dit, nous qui avons reçu la présence de Dieu dans nos églises, c'est obligatoire cette photo ici. Para mostrar que quando vocês estão a cantar, Pour montrer que quand vous chantez, quando vocês estão a orar, quand vous priez, estão a adorar quem? vous adorez qui? Nós não adoramos um Deus imaginário. Nous n'adorons pas un Dieu imaginaire. Branham me diz, quando eu adoro Jesus, Branham dit que quand j'adore eu Jésus, não adoro um Deus histórico. je n'adore pas un Dieu Quando historique. eu adoro Jesus, Quand j'adore Jésus, eu não adoro um judeu. je n'adore pas un juif. Quando eu adoro Jesus, Quand j'adore eu Jésus, adoro Jesus, j'adore a Jésus, palavra la parole encarnada incarnée nessa de era. cet âge. Isso é que é Jesus para nós, irmão. C'est ça Jésus pour nous. Não é uma imaginação. Ce n'est pas une imagination. Não é uma ficção na história. Ce n'est pas une fiction dans Não l'histoire. é um desenho. Ce n'est pas un dessin. Então, todo
todos que adoram fora da presença de Deus manifestada nessa era, Mes frères, tous qui adorent en dehors de la présence de Dieu manifestée de cet âge, tudo que eles estão a fazer tous ceux qui le font, estão em pecado. ils sont dans le péché. Precisam de perdão. Ils ont besoin du pardon. De onde é que vai vir o perdão? De où viendra le pardon? É daqueles que têm a palavra. C'est de celui-là qui ont la parole. Qual palavra? Quelle parole? A palavra falada. La parole parlée. A semente original. La semence originelle. Você sabe por que a palavra falada é a semente original, não? Vous savez pourquoi la parole parlée est la semence originelle? Sabe por que a palavra falada é a semente original? Vous savez que la parole est la semence A originelle. Bíblia não é palavra original. La Bible, ce n'est pas la parole originelle. A Bíblia é livro escrito. La Bible, c'est un livre écrit. Mas a palavra falada Mais la parole parlée, é que é mais original que a Bíblia. c'est ce qui est plus originel que la Bible. Porque no princípio Deus não escreveu. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas écrit. No princípio foi a... Au commencement était la O parole. que é a palavra? Qu'est-ce que la parole? É pensamento. C'est un pensée exprimé. Então, no princípio Deus não escreveu. Au commencement, Dieu n'a pas No écrit. princípio Deus Au falou. commencement, Dieu a parlé. Haja. Qui est? Haja. Qui est? E no tempo da tarde. Et au temps de tarde. É por isso que nós amamos mais a palavra falada que a palavra escrita. C'est pour cela, nous aimons plus la parole parlée que la parole écrite. Mesmo que nós na igreja não lêssemos Bíblia, não é problema. Même ici dans l'église, nous ne lisons pas la Bible, ce n'est pas un problème. Isso não é original. Ça, ce n'est pas originel. Isso veio depois. Ça est venu Porque après. no princípio, Parce qu'au commencement, Deus não escreveu. Dieu n'a pas écrit. Deus falou. Dieu a E parlé. nesse tempo aqui, Dans ce temps ici, mesmo os mistérios, le même mystère. João queria escrever. Quand Deus disse, João, não escreva. Dieu a dit, Jean n'écrit Porque pas. no fim, Parce qu'à la fin, será como no princípio. será como au commencement. Não é a palavra escrita, Ce n'est pas la parole é a écrite. palavra C'est falada. la parole parlée. Porque a palavra falada C'est la parole é o parlée. resultado C'est le résultat da palavra C'est la encarnada. parole Só a incarnée. palavra falada, Seulement la parole quando parlée. ela se Elle encarna, s'incarne. mesmo Deus, Même Dieu. para falar, Pour parler. tinha que sair da eternidade Ele vai quitter l'éternité para se encarnar no Pour Logos. s'incarner au Logos. Aleluia! Amen. A palavra falada parole parlée significa signifie Deus Dieu no Filho. Dans le Fils. Essa igreja C'est l'église que recebeu a palavra qui a reçu la parole. é que pode perdoar pecado. C'est elle qui peut pardonner le péché. Mas a igreja católica, Mais l'église catholique, quando lê essa escritura, quand ils lisent cette écriture, eu posso perdoar pecado. je peux pardonner le péché. Mesmo na igreja da mensagem. Même dans l'église du message. Muitos pastores andam a pensar como na igreja católica. Beaucoup de pasteurs pensent comme dans l'église catholique. Pastor da mensagem. Les pasteurs du message Entende isso como na igreja católica? qui lisent comme ça, comme dans l'église catholique. Jesus disse: Jésus a dit, aquele que você perdoa pecado, celui que tu pardonnes le péché, os pecados serão perdoados. le péché sera pardonné. Isso não é da vida eterna. Ça, ce n'est pas donner la vie éternelle. Nenhum pastor pode dar vida eterna a ninguém. Aucun pasteur peut donner la vie éternelle à personne. Escuta, Branham. Écoutez, Branham. Me condenem. Condamnez-moi. Me mostre onde eu descrevi a palavra. Montrez-moi où j'ai triché contre la parole. Ela, Elle, a igreja, l'église, alega ter poder para perdoar pecados. elle dit qu'il a le pouvoir pour pardonner le péché. Mas isso só vem através da palavra. Mais cela vient au travers de la parole. Isso é correto. Ça, c'est correct. Somente Deus Seulement Dieu pode perdoar pecados. peut pardonner le péché. Aqui, o perdão de pecado, como vamos falar, Ici, somente Deus le pardon du péché, faut dire seulement Dieu pode perdoar pecado. peut pardonner. Qual perdão? Quel pardon? Perdão que te leva na vida eterna. Le pardon qui t'amène à la vie éternelle. Perdão que no mesmo momento te dá cura. Le pardon qui au même moment te donne la guérison. Irmão, só perdão de Deus Mes frères, seulement un pardon de Dieu te dá tudo o que você precisa. te donne tout ce que tu as besoin. Perdão só. Un pardon seulement. Quer dizer que há pessoa na fila de oração. C'est-à-dire, il y a des gens dans la ligne de prière. Branham não orava.
Branham ne priait pas. Branham só declarava: Branham déclarait os seulement, teus pecados são perdoados. tes péchés sont pardonnés. Automaticamente Automatiquement, está curado. il est guéri. Automaticamente Automatiquement, está no céu. il est au Tem vida ciel. eterna. Il est la vie É éternelle. abençoado. Il est béni. Pode ir embora. Tu peux aller. Sem oração. Sans la Porque prière. Branham diz: Parce que Branham dit, quando ele perdoa, quand il pardonne, é o Deus que perdoa. c'est Dieu qui pardonne. E o perdão de Et Deus le pardon de Dieu, é soberano. c'est souverain. Não, irmão, nós temos que entender bem qual é a posição dos nossos perdão. Non, mes frères, nous devons bien comprendre quelle est la position de notre pardon. O nosso perdão é para nossa própria ajuda. Notre pardon, c'est pour notre propre aide. Sabia disso? Vous savez cela? O perdão que você dá nos outros Le pardon que tu fais aux autres, beneficia mais a você do que aquele que você perdoa. ça bénéficie plus toi que celui que tu pardonnes. Sabiam disso? Saviez-vous cela? As pessoas que não entendem isso Les gens qui ne comprennent pas cela, é que ficam ali. qui Pensant sont là, que- pensant que Eu que devo perdoar. c'est moi qui dois pardonner, Eu que tenho a chave c'est moi qui ai la clé da vida dele. de sa vie, Se vai conseguir ou não. s'il va arriver ou non. Irmão, o teu perdão Mon frère, ton pardon, é mais de benefício para ti que os outros. c'est plus bénéfice de toi que les autres. Porque quando Jesus deu essa comissão, Parce que quand Jésus a donné a fait cette commission, o que ele disse? qu'est-ce qu'il a dit? Ele disse: quando você perdoar o pecado dos outros, Il dit, quand tu pardonnes les péchés des autres, os teus pecados também tes péchés aussi serão perdoados. sont pardonnés. Quer dizer que em alguma parte o perdão de Deus para ti depende do teu perdão para os outros. Quelque part, le pardon de Dieu pour toi dépend du pardon que tu fais aux autres. Quer dizer que quando você é uma pessoa que não gosta de perdoar ninguém, C'est-à-dire, quand tu penses que tu n'aimes pas pardonner les autres, o Deus que é homem de leis le Dieu qui est l'homme de loi, vai te julgar da mesma maneira. il va te juger de la même manière. Mesmo que você é filho de Deus, Même si tu es enfant de Dieu, vai te julgar da mesma maneira. il va te juger de la même manière. Porque eu não vou pensar que não, eu sou filho de Deus, não pode me julgar. Deus, irmão, se a pessoa que Deus julga mais, lhe castiga, lhe dá feio, são os filhos dele. Oui, les autres pensent que comme je suis enfant de Dieu, Dieu ne peut pas me juger, peut pas me juger. Quand tu commets, Dieu, c'est que celui-là que Dieu juge beaucoup, ou châtie beaucoup, ce sont les enfants de Dieu. Se lembra, ele diz na escritura, Rappelez-vous. eu castigo, repreendo, chicoteio a quem eu... Rappelez-vous, il a dit dans les Écritures, moi je châtie, je frappe, c'est là que j'aime. E quem é que Deus ama fora dos seus filhos? Et qui celui Dieu aime en dehors de ses enfants? Não, irmão. Non, mes frères. Se você é filho de Deus, Si tu es enfant de Dieu, mas tens atitudes negativas, mais tu as des attitudes négatives contrárias às próprias leis de Deus, contraires aux propres lois de Dieu, as leis de Deus les lois de Dieu estarão contra ti. sera contre toi. Você não perdoa, Tu ne pardonnes pas, Deus também não te perdoa. Dieu aussi ne te pardonne pas. Lá estamos falando daquele perdão que contribui para a tua posição espiritual. Là, nous parlons du pardon qui contribue pour ta vie spirituelle. Não é perdão para a condenação. Non, le pardon pour la condamnation. Bom, deixa eu acabar de ler aqui. Laissez terminer l'île ici. Me condene, disse Jesus, me condene. Condamnez-moi. Me mostre onde eu descrevi a palavra. Montrez-moi où j'ai fait avec la parole. Ela alega ter poder para perdoar pecados. Elle dit qu'elle a le pouvoir de pardonner le péché. A igreja. L'Église. Mas isso só vem através da palavra. Mais cela vient au travers de la parole. Isso é correto. Ça, c'est correct. Somente Deus pode perdoar pecados. Seulement Dieu qui peut pardonner le péché. É isso correto? C'est ça correct. Não disseram isso aqueles fariseus? Ne vous rappelez pas de ces pharisiens? Qual era a mente, o problema com aquele bando de hipócritas cegos? Quand ils se mêlaient avec ces bandes hypocrites. Porque eles não viram que aquele era a palavra de pé com eles. Parce qu'ils n'avaient pas vu que c'était là la parole debout avec eux. Ele era a palavra. Lui était la parole. Oh, glória a Deus. Oh, gloire à Dieu. Essa é a razão pela qual ele podia perdoar pecados. Ça, c'est la raison par laquelle il pouvait pardonner les péchés. Ele era Deus. Lui, il était Dieu. Ele era a palavra manifesta. Lui était la parole manifestée.
manifester. Eu sei que a prostituta alega isso. Moi, je sais que la prostituée dit avoir cela. Eles perdoam pecados Et il pardonne le péché. através de seu poder denominacional. Au travers de leur pouvoir dénominationnel. Mas veja, Mais voyez, seus filhos, ces enfants, em cada salão de dança, à chaque salle de danse, cabelos cortados, les cheveux coupés, pintados como palhaços. badigeonnés comme les crônes. Todas as irmãs que se pintam são palhaços. Toutes les sœurs qui se Denominação, Ici, il parle d'église dénominationnelle. mas aqui também temos filhos Ici denominacionais. aussi, nous avons des enfants dénominationnels. Irmãs que até hoje gostam de se pintar. Les sœurs jusqu'à présent qui se Mas não me diz badijonnent. toda mulher que se pinta é palhaço. Frère me dit que toutes celles qui se badijonnent est crône. Porque a origem das pinturas nos rituais pagãos Parce que l'origine des peintures dans les rituels païens, não vem da beleza. ça n'a pas venu dans les beautés. Oh, sabia disso? Savez-vous cela? Você pensa que a pintura é a origem da Vous beleza? Não é da pensez beleza. que les produits de beauté c'est pour la beauté? Veio de rituais C'est venu au travers des e rituels festas pagãs et des fêtes que païennes tem a ver com a adoração dos ídolos. qui avaient l'adoration des idoles. E uma dessas festas que se tornou mundial conhecida hoje é o carnaval. Et l'une de ces fêtes qui est devenue mondiale reconnue aujourd'hui, c'est le carnaval. É por isso que no carnaval, C'est pourquoi dans le carnaval, aquele aí é o paganismo da forma original. cela c'est du paganisme de la forme Mas o originale. diabo perverteu o paganismo numa forma moderna. Et le diable a perverti le paganisme dans une forme modèle. É um carnaval moderno. Un carnaval moderne. Em vez de se pintar para dançar palhaço, Au lieu de se peindre pour danser les clones, se pintam para se exibir. il se badigeonne pour s'exhiber. Você é um palhaço Qui est une crône. que está fazendo o teu próprio carnaval. Que tu fais ta propre E carnaval. muitas irmãs fazem do casamento hoje um carnaval. Et beaucoup de sœurs qui vont au mariage aujourd'hui de carnaval. Porque durante toda a vida não se pinta. Parce que pendant toute la vie, elle ne se Mas no badigeonne pas. dia do casamento, Mais le jour du mariage, carnaval. carnaval, badigeonner, badigeonner, badigeonner. É a origem das pinturas. C'est l'origine des produits. Vocês que casaram com mulher pintada, Vous qui se mariez avec des femmes aquilo badigeonnées, não é casamento, ce n'est pas le mariage. aquilo é carnaval. C'est là, c'est carnaval. É por isso, eu já vos falei, hein? C'est pourquoi je vous avais dit, O diácono tem que controlar, dia do casamento, controle. les diacres, le jour du mariage Tem contrôlé, lavatório ali. il y a un lavabo là-bas. Quando viria uma irmã palhaço a entrar Quand ali, il y aura une seule couronne entrée. Marie, c'est ma gloire. Oh non, A glória de Deus é natural. la gloire de Dieu c'est Se você naturel. notar aqui está a brilhar, Vous trouvez ici ça brille. lava a cara lá, lava a cara. Lavabo est là. Aqui tem que entrar pura, limpa, sem ruga, sem mancha, nem nada de semelhante. Ici tu dois entrer pire, sans rire, sans rien de semblable. Aqui não é festa de carnaval Ici c'est pas la fête de carnaval para dançar palhaço. pour danser les couronnes. Aqui é a reunião dos filhos de Deus. Ici c'est la réunion des enfants de Dieu. Irmã, não se deixem vos enganar nos dias do casamento. Mes sœurs, ne se laissez pas tromper le jour de mariage. Só bocado. Seulement un peu. Só hoje. Seulement aujourd'hui. Ah. Non, non. Deus já me libertou. Dieu t'a délivré Para sempre. pour toujours. Seja natural. Soyez naturel. Porque pintura para as mulheres hoje é uma sedução forte. Hein? Parce que la peinture pour les femmes aujourd'hui, c'est une séduction forte. Hein? Principalmente com esse disfarce. Está a brilhar, mas tipo é, tipo não é. Principalement, c'est là qui se montre comme si ça brille, comme si non. Ou não é base. Oh non, c'est les bases. A nossa base é a fé. Notre base, c'est la foi. Principalmente muitas. Olha, e depois as fotos que mais brilham são as que metem no Facebook. Et leurs photos dont les lèvres sont brillées, ils placent sur le Facebook. Hein? Você vê pouco de brilho aí. Tu vois un peu de brilles ici, Pouco assim. un peu comme ça, Mesmo você para descobrir. même pour découvrir. Ah, Ainda nos enganar essas irmãs. vous vous trompez, mes frères.
Sabe por que a vossa tentação, as fotos pintadas que querem meter publicamente? Vous savez, votre tentation, c'est les photos badigeonnées que vous voulez mettre dans le public. O espírito da pintura é exibição. L'esprit de peinture, c'est l'exhibition. Mesmo os pagãos, você costuma levar antes de dormir, se pinta para ir dormir? Même les païens, vous les remarquez, avant de dormir, ils se badigeonnent. O espírito que está por detrás da pintura L'esprit qui est atrás de peinture, é exibição. c'est l'exhibition. Porque elas não se maquiam para ir dormir. Parce qu'il ne fait pas le maquillage pour aller dormir. É para ir sair. C'est pour sortir. Brilho. Brille. Começa a encandear Et commencer à s'allumer. os filhos de Deus. Les enfants de Dieu. Para cumprir a profecia. Pour accomplir la prophétie. Os filhos de Deus. L'esprit, les enfants Quando de viram as Dieu. filhas dos homens. Quand ils ont vu les filles des Não hommes. viram as filhas de Deus. Ce n'était pas les filles de Porque as filhas Dieu. de Deus não brilham. Parce que les filles de Dieu ne brillent pas. Quem brilha é as filhas dos homens. Qui brille, c'est les filles de Deus não l'homme. brilha. Les filles de Dieu ne brillent Branham diz pas. que as filhas de Deus resplandecem. Branham dit que les filles de Dieu resplendent. Ela tem uma glória. Elles ont une gloire. Ela tem uma beleza. Ils ont une beauté. Não atrai. Ça n'attire pas. Mas chama atenção. Mais ça attire l'attention. É brilho sobrenatural. C'est une brille surnaturelle. Mesmo os pagãos, irmã, quando vos veem você bem vestida, Même les païens, combien de fois ils te voient bien vêtu, aquilo lhe atrai. cela lui attire. Você vai se perguntar, mas o que ele está me olhando muito? Tu vas te regarder, tu vas te dire, ah, pourquoi il me regarde beaucoup? Se está tudo bem tapadinho, bem Si vestidinho. tout est bien caché, Está olhando muito por quê? il regarde beaucoup Não, pourquoi? quando ele vê a tua aparência exterior, Quand il te voit ton apparence está a extérieure, imaginar o teu interior. il imagine ton Ele, intérieur. ali deve ter uma coisa. Il dit non, là, doivent avoir quelque chose. Para se comportar assim, Pour se comporter comme cela, há uma coisa aí. il y a une chose. É por isso que essas moças que vestem à toa, andam à toa, mesmo os pagãos, sabe que essas aqui, cabeça... C'est pourquoi les jeunes filles là de la rue qui marchent en vain, qui se vestent en vain, même leurs amis païens, quand ils voient comme si la tête n'est pas bien. O mesmo que gosta de ver as mulheres nuas partes, não sei o quê. Quando é mulher dele, se veste bem, querida. Les mêmes Assim, qui aiment voir d'autres femmes nues, mais quand sa femme, oh, vêtis-toi bien comment tu vêtis comment? esses pagãos que andam olhando a mulher, Mais eles gostam de c'est ver a mulher païens là deles. que tu aimes voir. Captam a visão dessas coisas, irmão. Saisissez la vision. Bom, mas não estamos ali, são flash. Mais não nous ne estamos sommes ali. pas là, c'est la flash, les flashs. Talvez alguém estava a precisar, por isso saiu o som, Peut-être saiu o quelqu'un som. avait besoin, cela s'est sorti. Vai lá, me diz aqui. Femme dit ici. Ele diz aqui. Il dit ici. Eu sei que a prostituta, Moi, je sais que la prostituée, a igreja católica, l'église catholique, alega isso. il dit avant cela, Eles perdoam o pecado através do seu poder denominacional. elle pardonne le péché au travers de leur pouvoir dénominationnel. Mas veja os seus filhos. Mais voyez ces enfants, Ou é os filhos da igreja denominacional. les enfants de l'église dénominationnelle, Em cada salão de dança, dans chaque salle de danse, cabelos cortados, cheveux coupés, pintadas como palhaços. badigeonnés comme des clones. Os homens fora vivendo com sua esposa, a esposa de outro homem. Les hommes dehors vivent avec les femmes des autres, Namorando pelas ruas. concubinés dans la rue, Tendo banho misto e tudo mais. avoir des gens mélangés tout plus. Claro, Clair, eles perdoam. il pardonne. Eles perdoam pecados Il pardonne les péchés da sua própria maneira. de leur manière. Mas os seus frutos Mais leurs fruits mostram o que eles são. montrent ce qu'ils sont. Não é correto para eles. Ce n'est pas correct avec Não, eux. Senhor. Ce n'est pas Seigneur. O que eles fazem? Qu'est-ce qu'ils font? Eles usam shorts. Ils utilisent des culottes. Eles usam calções. Ils utilisent des culottes. É por isso, irmão, temos sempre que vos lembrar. Hein? C'est pourquoi, frère, nous devons vous rappeler. Temos sempre que vos lembrar. Nous devons toujours vous rappeler. Irmão não usa calção. Un frère ne met pas les culottes. Eu estou dizendo, irmão batizado do Espírito Santo Je dis bien, un frère baptisé du Saint-Esprit não usa calção. ne met pas les culottes. Mesmo dentro da calça, Même au-dedans du não pantalon. usa calção. Ne mettez pas les culottes. Porque calção Parce que culottes, dentro au-dedans, é roupa c'est feminina. les habits féminins. Homem não pode usar calção. Un homme ne peut pas utiliser les Branham culottes. diz que quem usa calção é o diabo. Madame dit qui utilise les culottes, c'est le diable. Ou não está calor, Oh, calça. ça chauffe, non. Procura mesmo aí, não sei como é que vai fazer. Fica mesmo assim. Maître, je ne sais pas moi, soit c'est comme cela. Mesmo dentro do quarto, não usa calção. Même dans la chambre, ne met pas. Amen.
Oh não, não tem irmã, não tem Oh, il n'y a ninguém. pas les frères. Deus está lá. Dieu est là. É um princípio da mensagem. C'est un principe du message. Amen. Ando querer mostrar vossos tendões aí porque Vous oh não, vous não avez sei montré quê. vos Não, não, não. chambres là-bas. Oh non, parce que non. Olha, irmão, Branham só está falando essas coisas aqui. Branham dit ces choses. Branham está falando essas coisas aqui Branham parle de ces choses. porque esses comportamentos Parce que ces comportements, é que acompanham um verdadeiro perdão. c'est ce qui accompagne un véritable pardon. É por isso que eu não aceito o perdão de alguém que vive mal. Parce que c'est pourquoi moi, j'accepte pas le pardon de quelqu'un qui vit mal. Mau Amen. testemunho, Mauvais témoignage, maus frutos, mauvais fruit, mau comportamento. mauvais comportement. Eu te perdoo. Je te Não pardonne. aceito. Je n'accepte pas. Porque o perdão Parce que le pardon, é acompanhado. c'est accompagné. Você ainda que deve se libertar primeiro. C'est toi qui dois premièrement se délivrer. Pede perdão para você se libertar. Demande le pardon pour te délivrer. Perdão é só para quem tem palavra. Le pardon est seulement pour celui qui a la parole. E vocês ficam ali, pessoas vos criticam, vos falam mal, vos ofendem, e você fica ali com o ombro. Ele tem que vir me pedir perdão. Et vous êtes là, quelqu'un vous a offensé, vous parle, vous dit mal. Mais vous Alguém êtes pas fait que les vive efforts. mal. C'est lui qui va venir me demander pardon. C'est Não lui tem qui vit mal. posição, se comporta mal. Il se comporte mal, il n'a pas de position. Tem que vir. Il doit venir. Se ele não vir, Et s'il ne vient pas, c'est tapis pour lui. oh, Oh, você está se condenar. tu te condamnes. Você está a exigir perdão de alguém que vive mal. Toi, tu exiges le pardon à quelqu'un qui vit mal. Porque te criticou, Parce que tu as critiqué, te ofendeu. tu as offensé. Tem que vir. Il doit venir. Se vir, vai te amaldiçoar. S'il vient, il te maudira. Porque não tem palavra, vai e leva com as palavras Quelqu'un dele. qui n'a pas la parole, il va venir avec ses Branham me ses diz um mots. perdão denominacional. Ça sera un pardon dénominationnel. Deixa eu terminar aqui. Nous allons terminer ici. O que eles fazem? Qu'est-ce qu'ils font? Branham está desse comportamento das denominações, porque eles dizem que nós temos o poder de perdoar pecado. Branham diz, como é que você pode perdoar pecado? Branham parle de cette pardon dénominationnel parce qu'il sait que nous qui avons le pardon, il dit comment est-ce que tu peux pardonner les péchés? Se você vive dessa maneira, o que ele está citando? Si tu vis de cette manière, Ele diz que nós somos a igreja. il dit que nous sommes l'église. Deus deu poder à igreja de perdoar pecado. Dieu a donné le pouvoir à l'église de pardonner les péchés. Nós temos poder para perdoar. Nous avons le pouvoir pour Mas pardonner. você perdoa se você nem vive a palavra. Toi, tu pardonnes, tu ne vis même pas la parole. Usa short, Tu mets les culottes, corta cabelo, tu coupes les cheveux, usa tu maquiagem. fais le maquillage. Jesus disse, Jésus a dit, pelos seus frutos par leurs fruits, os vous conhecereis. les connaîtrez. O tipo de semente que eles são, Les sortes de semences qu'ils sont, é isso que são. et c'est cela qu'ils sont. A semente denominacional La semence dénominationnelle dá perdão denominacional. donne un pardon dénominationnel. E quem quer perdão denominacional aqui? Et qui veut ici le pardon dénominationnel? Quem quer denominacional? Qui veut le Ou pardon na dénominationnel? minha família, Ou na minha família, meu primo, minha tia, Mon cousin, ma tante, pentecostais católicos, pentecostais me catholiques, ofenderam. m'ont offensé. Tem que vir me pedir Il perdão. doit venir pour me demander pardon. Perdão denominacional. Pardon dénominationnel. Eu não quero, irmão. Moi, je ne veux pas, mes frères. Eu não quero perdão denominacional. Je ne veux pas le pardon dénominationnel. Eu quero o perdão da palavra. Je veux le pardon de la parole. Amen. Eu quero quando alguém vai vir me pedir perdão, Je veux quand quelqu'un vient me demander pardon, é perdão da palavra. c'est le pardon de la parole. E perdão da palavra Et le pardon de la parole, não se obriga. ça ne s'oblige jamais. A pessoa sozinho, La personne elle-même, no seu quarto, dans sa chambre, no seu canto, dans son coin, algo lhe diz. quelque chose lui dit, Atenção aí. Attention là-bas. Ah, Oh, agir mal. J'ai agi mal. Irmão, sozinho mes frères, seul, vai te ver. il va te voir. Às vezes a coisa que ele vai te fazer lembrar Peut-être que la chose qui va te faire que ele rappeler, te atacou, qui t'a você attaqué, já esqueceu. peut-être que toi tu as déjà oublié. Mas ele, Mais lui, como o Espírito Santo comme le Saint-Esprit lhe tocou, lhe a touché, lhe fez va lembrar, faire rappeler, ele vai te pedir perdão. il va te demander pardon. Perdão da palavra Un pardon de la não parole, se obriga. on ne oblige A jamais. pessoa sozinho La personne elle-même vai vir. va venir. Aquilo é perdão da palavra. Cela est le pardon de la parole. Mas alguém que vai,
você vai lá. Mais quelqu'un, oh, allez là-bas. Você não está vendo mesmo que você mesmo. Tu ne vois pas toi. Senão nunca mais vai te ajudar. Sinon, il ne t'aidera jamais. Senão, olha. Sinon, voyez. Aquilo é um perdão denominacional. Cela, c'est un pardon dénominationnel. Um perdão denominacional Un pardon dénominationnel. é um perdão que vem com um interesse atrás. C'est un pardon qui vient avec un intérêt derrière. Mas o perdão da palavra Mais le pardon de la parole, é você c'est toi e Deus. et Dieu. Mesmo você. Même toi. Esse problema é quando? Mais ce problème, c'est quand? No ano 80, Oh, l'année lá, 84. Oh, e o que houve? mais qu'est-ce qu'il y a aí? Oh, você não se lembra? Tu ne te rappelles pas? Eu fiz, Moi, j'ai falei. fait, j'ai dit. Oh, E como é que você se mais lembrou? comment tu te rappelles? Não sei. Je ne sais pas. C'est Dieu. Et Deus. E eu vou vous dizer que esse perdão da palavra hoje em dia é difícil. Je vais vous dire que ce pardon de la parole aujourd'hui, c'est difficile. Não é porque muitos não querem perdoar. Ce n'est pas parce que plusieurs ne veulent pas Porque pardonner. Branham diz, vivemos na era onde tem muitos corações que resistem o Espírito Santo. Branham dit que nous vivons dans un âge que beaucoup d'esprits résistent au Saint-Esprit. Deixa eu terminar aqui. Laissez terminer ici. Ele diz, a diz, semente denominacional La sémence dénominationnelle dá o perdão denominacional. donne le pardon dénominationnel. Isso é exatamente correto. Ça, c'est exactement correct. Deus disse, deixa a palavra produzir segundo a sua espécie. Dieu a dit, laissez la parole produire selon son espèce. E assim o é. Et c'est ainsi est. O Espírito Santo é a testemunha do dom predestinado que a igreja alega ter. Le Saint-Esprit est le témoin que l'Église dit avoir. E ao regar a palavra, Et en prêchant la parole, confirmando cada palavra com um amém. confirmant chaque parole avec un amen. Quando ela diz, arrependei-vos e seja batizado no nome de Jesus, Quand elle dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, você dirá amém. toi tu diras amen. Quando ela diz essas outras coisas, Quand elle dit, c'est autre chose, você dirá um amém. toi tu diras Para amen. tudo, Tout, ela pontua a palavra. il pointe la parole. E Deus predestinou Et Dieu a prédestiné o dom que viria para perdoar os pecados. les dons qui viendraient pour pardonner les péchés. Então, há dois tipos de perdão de pecado. Alors, il y a deux sortes de pardonner les péchés. Tem o perdão do Filho do Homem Il y a le pardon du Fils de l'homme e o perdão da igreja. et le pardon de l'Église. O perdão do Filho do Homem Le pardon du Fils de l'homme vem com o pacote completo. vient avec le carton complet. Tem boi de canais. Il y a beaucoup de canaux. Se você quer ligar a salvação, Si tu veux allumer la salut, cura divina, tu veux allumer la guérison divine, bênção, tudo. tu veux bénédiction, tout. Quando o Branham perdoa alguém, Quand Branham pardonne quelqu'un, c'est fini. acabou. Ele está libertado totalmente. Il est délivré totalement. Mas você e eu, irmão, Mais vous et moi, os nossos perdão notre pardon, não é para dar vida eterna a ninguém. ce n'est pas pour donner la vie éternelle à Não é para personne. salvar Ce ninguém. n'est pas pour sauver. É para ajudar C'est pour aider a tua própria posição ta espiritual. propre position spirituelle. E o teu perdão Et ton pardon só tem efeito a seulement les effets quando ele vem segundo a palavra. quand elle vient selon la parole. A palavra que é o Espírito Santo que está no teu coração. La parole qui est le Saint-Esprit. É por isso alguém que não tem Espírito Santo, C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, alguém que não tem a palavra, quelqu'un qui n'a pas la parole, não pode pedir ainda perdão nos outros. qui ne peut pas demander le pardon aux autres, Tem que pedir perdão para ele mesmo. il doit demander pardon à Porque lui-même. você não tem a palavra. Parce que tu n'as pas la parole. Para Deus, Pour Dieu, quando você não tem Espírito Santo, quand tu n'as pas le quando Saint-Esprit, você não tem a palavra, quand tu n'as pas la parole, para Deus, pour Dieu, você é um pecador. tu es un E pécheur. como é que um pecador Et quand est-ce qu'un pécheur vai perdoar? va pardonner? Isso não existe, irmão. Ça n'existe pas. É por isso que você vê pessoas que vêm vos pedir perdão. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens qui viennent vous demander pardon. Amanhã vai te fazer coisa pior. Demain, il va te faire des choses pires. Já te pediu perdão? Il t'a demandé pardon De novo. de nouveau. Aquilo aí são perdão carnal. Cela sont des pardons charnels. Aquilo são perdão sem Espírito Santo. Ce sont des pardons sans le Não é o Saint-Esprit. Espírito Santo que lhe levou a te pedir perdão. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a amené à te Não demander há pardon. nada que lhe fez sentir no coração. Il n'y a rien qui lui a touché dans le cœur.
Porque quando é um perdão que vem do coração, o teu coração fica pesado. Parce que quand c'est un pardon qui vient du cœur, ton cœur Un peso. c'est poids. Que não te deixa ficar em paz. Il y a un poids qui ne te laisse pas être à l'aise. Aquilo é uma condenação. Cela, c'est une condamnation. E se você não tirar aquilo, Si tu ne ôtes pas cela, vai viver bloqueado. tu vas vivre bloqué. Quando você não sentir peso por causa de alguma situação que tem que falar em alguém, Quand vous sentez le poids à cause d'une situation que tu veux dire, você é abençoado. toi tu es béni. Aquilo é Deus. Cela est Dieu Está te condenando. qui te condamne. Você falou. Toi tu as dit. Olha o que você fez. Voyez ce que tu as fait. Mesmo que você se fingir que não está acontecendo nada, você sabe. Même si tu fais semblant comme s'il n'y a rien, toi tu sais. No meio dos outros estás a rir. Parmi les gens, tu es tenté de rire. Mas lá dentro estás a chorar. Mais là au-dedans, tu pleures. Está a doer. Ça fait mal. E a pessoa muito sensível, Et il y a des gens qui sont sensibles. quando o coração está condenado, Quand le cœur est condamné, não consegue ficar no meio dos outros. il n'arrive pas à être parmi les gens. Se ficar no meio dos outros, S'il est parmi les autres, vai falar tudo aí. il va dire tout. Vai chorar mesmo. Il va pleurer. Me ajuda Aide-moi só. seulement. Enquanto que não é só que vão te ajudar. Aussi longtemps que ce n'est pas les gens qui vont t'aider. É você que tem que se ajudar. C'est toi qui dois t'aider. Vai arranjar aquele Allez problema. arranger ce problème. Perdão não é para qualquer pessoa, irmão. Le pardon, ce n'est pas pour n'importe O qui. verdadeiro perdão Le véritable pardon, vem da palavra. ça vient de la parole. É por isso que ele diz: aquele a quem você perdoa os pecados, C'est pourquoi il a dit, à qui tu pardonnes le péché, vão lhe ser perdoados. ça lui sera pardonné. Quer dizer que você perdoa, C'est-à-dire, toi tu pardonnes, e quando você vai perdoar, et quand tu vas pardonner, é porque estão a arranjar alguma posição da palavra. Da c'est vossa parce vida, que vous arrangez quelques positions de la parole para permitir pour permettre que os comportamentos da tua vida que les comportements de ta vie, não bloqueiem a maneira de Deus tratar contigo. ça ne bloque pas la manière de Dieu de traiter avec toi. Porque mesmo que você é filho de Deus, Parce que même si tu es enfant de Dieu, quando você se comporta mal com alguém, quand tu te comportes mal avec quelqu'un, aquilo bloqueia cela bloque o Espírito Santo de tratar contigo. le Saint-Esprit qui est en toi. Não quer dizer que você deixa de ser filho de Deus, você é filho de Deus. Cela ne veut pas dire que tu cesses d'être enfant de Dieu, tu es Só enfant que de Deus Dieu. para de tratar contigo. Seulement que Dieu arrête de traiter avec Porque toi. você cometeu uma mancha. Parce que toi, tu as commis une faute. E aquela mancha impede Deus. Et cette faute, cette tâche-là, ça t'empêche Até Dieu. você consertar aquilo, Jusqu'à ce que tu vas concerter cela, Deus vai vir. Dieu va venir. Irmão, isso é para todo mundo. Mes frères, ça c'est pour tout le monde. Mesmo William Branham. Même William Branham. Tinha também seus pequenos erros que ele Il y cometia. avait aussi des petites erreurs qu'il E commettait. quando Branham cometia, Et quand Branham commettait, mesmo o anjo, même l'ange ele saía. priait. Branham me diz, há uma vez que quando eu desobedeci na África, ouvi programa dos homens, o anjo ficou 6 meses, nunca lhe vi mais. Branham dit que quand il avait obéi, il a désobéi à Dieu, il a obéi à la voix des hommes. L'ange est parti 6 mois. Você já viu alguém que vê anjo todos os dias? Vous imaginez quelqu'un qui voyait l'ange tous les jours. 6 meses. 6 mois. Não, você mesmo ali quer Toi dizer, lá. se sente o maior pecador do mundo. Tu te sens le plus grand pécheresse du monde. Então, aquilo é um exemplo, C'est un exemple. mesmo com os filhos de Deus, Même avec les enfants de Dieu, mesmo com as filhas de Deus, même avec les filles de Dieu, les fils de Dieu, veja a importância do perdão na vossa vida. de voir l'importance du pardon dans votre vie. Todo o perdão que vocês vão pedir nas outras pessoas para arranjar algum determinado problema, Tous les pardons que vous allez demander à d'autres personnes pour arranger quelques déterminés des problèmes de vai votre vie, beneficiar mais vocês do que aos outros. ça va bénéficier plus que vous que les autres. Porque a outra pessoa que você está pedindo perdão, Parce que l'autre personne que toi tu demandes pardon, na verdade não é o teu perdão que conta. en vrai, ce n'est pas ton pardon qui compte. É o perdão de Deus que vai vir sobre ele. C'est le pardon de Dieu qui viendra sur lui. Mas você, Mais toi, o que conta ce qui compte, é a tua atitude. c'est ton attitude. E Deus vai te abençoar por causa disso. Et Dieu va te bénir à cause de cela. Então é por isso que
Nós insistimos sempre C'est pour cela que nous insistons toujours. que você não pode apenas crer a palavra. Que tu ne peux pas seulement croire la parole. Você não pode apenas ouvir a palavra. Tu ne peux pas seulement écouter la parole. Você tem que ser a palavra. Toi, tu dois être la parole. Porque quando você é a palavra, Parce que quand tu es la parole, tudo que você vai realizar, agir, o perdão que você vai pedir, a oração que você vai fazer, tudo vai ser a palavra. tout ce que tu vas réaliser, le pardon, tout sera la parole. Você não vai começar a exigir dos outros coisas que eles não são, coisas que eles não têm. Sinon, tu vas commencer à exiger aux autres les choses qui ne sont pas et les choses qu'ils n'ont pas. Agora, quando você sabe que ele cometeu, não estava pedir perdão porque nada está lhe falando no coração. Não tem nada no coração que vai lhe falar, vai pedir. Quand Não tem nada. tu sais qu'il a commis, il ne vient pas te demander pardon. C'est parce qu'il n'y a rien dans son cœur. Agora, como é que fica? Maintenant, comment que ça sera? Não estava a reparar. Il ne vient pas réparer. Te picou mesmo, tá te doer até o tá te Il doer. t'a poignardé, ça te fait mal jusqu'alors. Mas ele já está vivendo bem. Mais lui là-bas, il vit bien. Nem pensa mais naquilo. Il ne pense pas cela. Agora, você vai fazer o quê? Maintenant, toi, tu feras quoi? Exigir não dá. Exiger, ça ne vaut pas. Ele tem que vir, vamos lhe Il falar. doit venir, nous allons le dire. Il Traz doit aqui. venir. L'apporter ici, non. Não se obriga. On n'oblige pas. Se você é obrigado, você próprio que está a pregar perdão denominacional. Si tu l'obliges, toi-même, tu es en train de demander le pardon E dénominationnaire. se você obriga alguém a vir te pedir perdão, Et si tu obliges quelqu'un à venir te demander pardon, você está fazendo daquela pessoa hipócrita. toi, tu fais de cette personne hypocrite. Porque ele vai te pedir perdão Parce qu'il va te demander pardon segundo o teu desejo. selon ton désir. É você que quer. C'est toi qui veux. Ele mesmo. Lui-même, il ne veut pas. É por isso, não obriguem ninguém a vos pedir perdão, irmão. C'est pour cela, n'obligez à personne de vous demander pardon. Vocês vão estar a formar pessoas que vão vos matar amanhã. Vous êtes en train de former les gens qui vont vous tuer demain. Pede perdão, tem que pedir perdão. Demande Pede pardon. perdão. Pede Demande perdão. pardon. Demande pardon. Se você não Si tu ne demandes pas, perdão. pardon. Oh. Tá bom. Pede mais. Demande encore. Perdão. Pardon. Ah. Irmão, Frère, você vai pensar, tu vas penser, como já me pediu perdão. quand il m'a demandé pardon, Frère, irmão, irmão, se não foi do coração, si ce n'était pas du cœur, aquela aproximação que cette você, proximité, là-bas devant, você vai chorar. tu vas pleurer. Não fabriquem hipócrita. Ne fabriquez pas l'hypocrite. Se ele quer pedir perdão, S'il veut demander pardon, ele deu. c'est lui. Se não quer, S'il ne veut pas, não exige. n'exige pas. E quando você não exige, Et quand tu n'exiges pas, atenção, attention, não confia. ne confiez pas. Anda junto, Marchez ensemble. Mais, contrôlez. de começo. Abre vista. Porque você sabe que esse um dia cometeu Parce que tu sais que celui-ci un jour a commis, e nunca arranjou. jamais il a arrangé. Não, não é por ele cometer, Ce n'est pas parce qu'il a commis, nunca arranjou, il n'a jamais que arrangé. eu também nunca mais vou andar com Et ele. moi, si je ne vais pas Não, marcher avec lui, non. não faz isso. Ne fais pas ça. Se você fazer isso, Si tu fais ça, estás a provar tu prouves que que você tem o mesmo espírito que ele tem. tu as le même esprit que lui. Mas você é filho de Deus. Mais toi, enfant de Dieu, Filho de Deus un enfant de Dieu, faz a sua própria expiação. fait sa propre expiation. Mesmo que ele não vai vir arranjar, Même si eu vou arranjar. moi, je vais E a maneira arranger. de eu arranjar, De la manière d'arranger, como filho de en Deus, tant qu'enfant de pouco Dieu, importa o que ele me fez, peu importe ce qu'il m'a eu fait, nunca vou lhe moi, odiar. jamais je vais les haïr. Eu não vou guardar rancor. Je ne vais pas garder les rancunes. Mas ao andar com ele, Mais en marchant avec lui, abre vista, contrôle. porque eu sei que o problema não está comigo. Parce que je sais que le problème, ce n'est pas avec moi. Não sou eu que cometi. Ce n'est pas moi qui a commis. Está com ele. C'est avec lui. Mas como é que alguém que cometeu? Mais comment est-ce que quelqu'un qui a commis, Até hoje, jusqu'alors, rien. nada. Você fica calado. Toi, reste fermé. Continua a andar. Continue à marcher. Mas Mais, contrôler. não obriga ninguém. Mais n'obligez personne. O perdão é espontâneo. Le pardon est spontané. É por isso que a expiação é um mistério. C'est pourquoi l'expiation, c'est un mystère. Quando você vê uma coisa que é mistério, Quand tu découvres quelque chose de quer mystère, dizer que não é para todo mundo. cela veut dire que ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Bom, vamos terminar. Nous allons terminer. Na mensagem amnésia espiritual. Dans le message, Amnésia l'amnésie spirituelle, 72. 72. Como
Como você pode ser cristão Comment peut-il être un chrétien e negar a palavra? et renier la parole? Aqui, negar a palavra, não estamos falando com aqueles que não creem na palavra, não. Ici, renier la parole ne dit pas à ceux-là qui ne croient pas la parole. Estamos falando na base do perdão. Nous parlons sur base du pardon. Alguém que sabe que cometeu, Quelqu'un qui sait qu'il a commis não pede perdão, ne demande pas pardon. não arranja aquilo, Il n'arrange pas cela. está a negar o quê? Il renie quoi? La parole. Está a negar a palavra, irmão. Il renie la parole. Porque isso é princípio fundamental da fé. Ça, c'est le principe fondamental de la foi. É princípio tão fundamental. C'est le principe tellement Se fondamental. você não cumpre, Si tu n'accomplis não pas, pede perdão, tu ne demandes pas pardon, Deus se afasta de ti. Dieu s'éloigne de toi. Quanta gente na mensagem já está andando sem Deus, irmão. Combien de gens dans le message marchent sans Dieu? Mesmo quando você está vendo pessoa muda de igreja toda, de pastora toda, hoje está aí, amanhã está aí, amanhã está aí. No fundo, ele já não tem Deus. Que même quand vous voyez les gens qui changent des églises, de l'autre pasteur, au fond, il n'a pas Dieu. E alguém que não tem Deus, Quelqu'un qui n'a pas Dieu, quando vai numa igreja, quand il va dans une église, quando ouve pastor, quand il écoute un pasteur, ele já não tem Deus. lui qui n'a pas Como é que Dieu, vai saber que aqui tem Deus? comment est-ce qu'il saura qu'ici il y a Dieu? Porque para você escolher pastor, Pour choisir un pasteur, escolher uma igreja, choisir une église, primeiro, premièrement, tens que ter Deus. tu dois avoir Dieu. Tens que crer na mensagem. Tu dois croire le message. Mostrar o teu amor pela mensagem. Donner ton amour pour Porque le a mensagem é o próprio Deus. Parce que le message, c'est Dieu lui-même. Agora, quando você vai nas igrejas, Mais quand tu vas dans les églises, é para ver o Deus que está em ti, c'est pour voir le Dieu qui est en toi. se também está nesse pastor, Si aussi il est dans ses se também pasteurs, está nos irmãos. si aussi il est dans les Se você diz frères, o que esse pastor prega, tu dois voir qu'est-ce que ces pasteurs o que esse prêchent. irmão crê, Qu'est-ce que les frères croient. é o que eu também sinto. C'est ce que moi je sens. Ça, c'est mon église. Et c'est à minha igreja. É assim que se escolhe uma igreja, irmão. C'est comme ça qu'on choisit une église. Hoje é nessa igreja, Aujourd'hui dans cette église, amanhã lá-bas, demain là-bas, ou não sei o quê, oh, je sais pas ou moi, não sei o quê. oh, je sais pas moi. São esses crentes que nos dão problema. Amanhã, quando ele morre, Ce sont ces croyants qui nous donnent les problèmes. Demain quand il meurt, 3 igrejas fazer programa de óbito. et vous essayez de faire les problèmes d'idées. Os pastores se mas vamos que vai pregar. Les pasteurs se préparent. Os irmãos vamos cantar. Les frères, nous allons chanter eux. Porque não tinha posição. Parce qu'ils n'avaient pas la position. Como você pode ser cristão Comment peut-il être un chrétien e negar a palavra? et renier la parole? Porque ser cristão significa Parce que être chrétien signifie ter o Espírito de Cristo. avoir l'esprit de Christ. Branham me diz, você não pode fazê-lo. Par exemple, tu ne peux pas le faire. E Deus é a palavra. Et Dieu est la parole. A palavra está em você. La parole est en toi. Você e a palavra são o mesmo. Toi et la parole, vous êtes le même. Tudo que é a palavra, Tout ce qui est la parole, você é. toi tu es. Se eu estou vivendo nessa geração, Si je vis dans cette génération, o que esta porção da palavra prometeu c'est que cette portion de la parole a promis. para essa geração, Pour cette eu génération, tenho que ser aquilo. moi je dois être cela. A prova dos verdadeiros filhos de Deus nessa era. Le preuve de véritable enfant de Dieu dans cet âge. Todos que vivem nessa era no mundo, Tous ceux qui vivent dans cet âge dans le monde, se são verdadeiros filhos de Deus, s'ils sont des véritables enfants de Dieu, obrigatoriamente obligatoirement, têm que se identificar ils doivent s'identifier com a mensagem do seu dia, avec le message de son jour, com a promessa bíblica do seu dia. avec les promesses bibliques de son jour. Porque a palavra é Deus. Parce que la parole c'est Dieu. E os filhos de Deus Et les enfants de Dieu são a palavra. sont la parole. Tudo que você é, Tout ce que tu es, tudo que a palavra é, tout ce que la parole est, você é. toi tu es. Branham diz amém. Branham dit Amen. Quando você sabe no coração que é minha vida, o que eu sinto no coração, o que eu penso no meu espírito, eu sinto que é a palavra. Ce que je pense dans mon esprit, je sens que c'est la parole. E quando Branham está declarando, tudo que a palavra é, você é. Você tem que dizer amém. Quand Branham déclare que tout ce que la parole est, toi tu es, tu dois dire Amen. Se eu estou vivendo nessa geração, Si je vis dans cette o génération, que essa porção da palavra prometeu c'est que cette portion de la parole a promis
Para essa geração, Pour cette génération, eu tenho que ser aquilo. je dois être cela. Se eu vou ser um cristão, Si je vais être un chrétien, eu tenho que estar identificado com tudo que a Bíblia prega je dois identifier tout ce que la Bible prêche e se posiciona. et se positionne. Aleluia. Alléluia. Você me chamará de santo rolador de qualquer modo. Tu m'appelleras des saints rouleurs de n'importe quelle E manière. nesse instante eu mesmo me sinto bastante religioso. Dans cet instant, je me sens beaucoup religieux. Sim, Senhor. Si, monsieur. Eu tenho que estar identificado com tudo que aquela Bíblia declara Je dois être identifié de tout ce que la Bible déclare e dar suas declarações. et donner ses déclarations. E se eu não fui atingido com a amnésia espiritual, Et si je n'étais pas atteint avec l'amnésie neste spirituelle, dia moderno, et depuis dans ces jours eu modernes, poderei estar identificado com isso. je pourrais être identifié avec cela. E se eu negar isso, Et si je renie cela, então eu tenho amnésia espiritual. alors j'ai l'amnésie spirituelle. Há outro que não se lembra do que ele cometeu nos outros, deixa assim por causa da amnésia Il y a espiritual. les autres qui ne se rappellent pas ce qu'il a commis avec les autres. Il laisse passer parce qu'il a l'amnésie spirituelle. Não é porque não são filhos de Deus, não. São filhos de Ce Deus. n'est pas parce qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu, ils sont les enfants de Dieu. Mas Mais sofrem da amnésia espiritual. ils souffrent de l'amnésie spirituelle. De tanto negligenciar aquilo, De beaucoup négliger cela. ou até não é negligência. Oh, si ce n'est pas négligence, É aquilo de dizer, bom, amanhã vou arranjar. c'est ce que de dire non. Je vais arranger demain. Próximo eu vou lá lhe ver. Non, prochainement je vais le Não, voir. próximo ano quando eu for lá. Non, prochaine amanhã, année. Ou demain après. de repente, Et soudain, amnésia espiritual. l'amnésie spirituelle. É quando isso acontece, Et quand cela arrive, só o Espírito Santo que pode te ajudar. seulement le Saint-Esprit qui peut t'aider. É dizer que algo acontece, eu aceitei credo, uma doutrina, Il alguma dit que igreja. quelque chose est arrivé, j'ai accepté. Agora une eu não doctrine. posso fazer isso. Maintenant, je ne peux pas faire cela. Quando a palavra vem, Quand la parole vient, se identifica. s'identifie. Foi por isso que Jesus Cristo não foi. C'est Foi por isso que Jesus Cristo não foi reconhecido. pour cela que je dis que ça n'a pas été reconnu. Mas nós queremos perdão. Mais nous voulons un pardon. Cada vez que você vai perdoar alguém, À chaque fois que tu vas pardonner quelqu'un, cada vez que você vai receber o perdão de alguém, chaque fois que tu vas recevoir le pardon de quelqu'un, que isso seja feito segundo a palavra. que cela soit fait selon la parole. Não faça as coisas por emoção. Ne faites pas des choses par Não émotion. faça por sentimento. Ne faites pas par sentiment. Faça isso são as coisas muito sensíveis. Faites beaucoup d'attention. Ce sont des choses sensibles. Mas, contudo, cada gesto prioriza a palavra de Deus. Mais avec tout, à chaque fois, priorisez la parole. Antes de ir pedir perdão, tratar com alguém, se certifica que algo aconteceu no teu coração. Avant d'aller voir quelqu'un demander pardon, certifie-toi bien que quelque chose est passé dans ton Não cœur. se pede perdão para promover amizades. On ne demande pas pardon pour promouvoir Porque l'amitié. hoje se pede perdão para tentar se aproximar dos outros. On ne demande pas pardon pour chercher à s'approcher des autres. Como não é minha amiga, Comme il n'est pas não é mon meu ami, amigo, n'est pas não mon somos ami, muito assim, alors nous sommes, on n'est não pas comme sei ça. se... Alors je vois que c'est pas moi. É lá onde você vê a pessoa que começa já a se aproximar com pedir perdão e tudo. C'est pourquoi vous verrez commence à s'approcher pour demander le pardon. Não, perdão não é qualquer palavra. Non, le pardon c'est pas n'importe quel Não mot. banaliza essas coisas. Ne banalisez pas ces choses. Verdadeiro perdão é a palavra de Deus. Un véritable pardon, c'est la parole de Dieu. E o perdão vai contribuir muito Et le pardon va contribuer beaucoup para o teu crescimento espiritual. pour ta croissance spirituelle. Então, o perdão Alors, le pardon, faz parte ça fait partie do mistério du mystère da expiação. de l'expiation. Que o Senhor vos abençoe. Vamos Que le orar. Seigneur bénisse, nous allons lever. Vamos colocar de pé. Nous allons nous tenir debout Ao som da melodia. au son de la mélodie. Vamos orar ao Senhor. Nous allons prier le Seigneur. Bom, estou a ver que esse tema está a ficar muito interessante. Je vois que ce thème devient beaucoup intéressé. Vamos continuar na sexta-feira. Nous allons continuer le vendredi. Jesus nela salvação, o gozo deste coração. Eu mais e mais publicarei dia
dia feliz, quanto em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiar, do nele orar. Dia feliz, quanto em Jesus. E oh, dia feliz, quanto em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiar, do nele orar. Dia feliz, quanto em Jesus me satisfiz. Contempla a grande transação. Jesus é meu, Deus do Senhor, chamou-me a voz do seu amor, cedia em mim. Oh, dia feliz, quanto em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiar, do nele orar. Dia feliz, quanto em Jesus me satisfiz. Dia feliz, quanto em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiar, do nele orar. Dia feliz, quanto em Jesus me satisfiz. Oremos ao Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja, aleluia, o nome daquele que vive para todo sempre em nossos corações. Oremos ao Senhor.
salvar. Oh Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Pai, somos agradecidos mais uma vez nessa tarde Père, nous sommes reconnaissants cet après-midi pela presença do Espírito Santo, pour la présence du Saint-Esprit, nos trazendo a Tua palavra. nous apportant ta parole. Oh Deus, segundo a unção, Oh Dieu, selon l'onction, a conduta la conduite e a liderança et la liderança do próprio Espírito Santo. du Saint-Esprit lui-même. Somos agradecidos por essa grande comissão Nous sommes reconnaissants pour cette grande commission que Tu deste à Tua igreja, que tu as donnée à ton Église, que foi mal interpretada por muita gente, qui a été mal interprétée par beaucoup de gens. mas que hoje, por causa da presença do profeta, Mais aujourd'hui, à cause de la présence du prophète, Tu vieste posicionar tu es venu positionner cada escritura no seu lugar. chaque écriture dans sa place. E o teu povo compreender isso pela revelação. Et ton peuple a compris cela par la révélation. E nós compreendemos, Et Senhor. nous avons compris E nós agradecemos et nous te remercions por essa grande comissão pour ces grandes commissions que Tu deste à Tua igreja. que tu as données à ton Église. Depois de receber o Espírito Santo, Après avoir reçu le Saint-Esprit, Tu enviaste a Tua igreja. tu as envoyé ton Église, Não só para evangelizar, non pas seulement pour évangéliser, não só para curar os enfermos, pas seulement pour guérir les malades, não só para expulsar os demônios, pas seulement pour chasser les démons, mas também para perdoar os pecados. mais aussi pour pardonner les péchés. Nos ajuda a compreender Aide-nous à comprendre o que significa o perdão de pecado qu'est-ce qui signifie le pardon du péché na vida da igreja. dans la vie de l'Église. Não é o mesmo perdão que o Filho do Homem dá, Ce n'est pas le même pardon que le Fils de l'homme donne, mas é um perdão mais c'est un pardon que ajuda qui aide para o posicionamento, pour le positionnement, para a edificação pour l'édification da própria igreja, de l'Église en soi, de cada irmão, de cada irmã. de chaque frère, chaque sœur. Porque certamente cada um de nós, Senhor, Parce que certainement chacun de nous, Seigneur, em cada momento da nossa vida, dans chaque moment de notre vie, tivemos sempre que pedir perdão em alguém. nous avions toujours demandé pardon à E quelqu'un. estamos cientes que em todo tempo devemos sempre pedir perdão em alguém. Et nous sommes conscients qu'à tous les temps, nous devons toujours demander Porque pardon à são quelqu'un. perdão Parce que ça, pardon, que contribui para a boa edificação da igreja. ce sont des pardons qui contribuent pour la bonne édification de l'Église. Ajuda cada irmão, cada irmã Aide chaque frère, chaque sœur, na marcha da sua vida dans la marche de sa vie, a marchar com esse perdão, à marcher avec ces pardons. porque faz parte da comissão da igreja. Parce que ça fait partie de la commission du jour. E apesar de que, Senhor, Malgré que, Seigneur, nós compreendemos que esse perdão nous avons compris que ce pardon, é um perdão que vem para ajudar a corrigir o coração. c'est un pardon qui est venu pour aider, corriger le cœur. Não é um perdão que nós podemos impor ou obrigar. Ce n'est pas un pardon que nous pouvons imposer ou obliger. Não podemos obrigar ninguém Nous ne pouvons obliger la a personne pedir perdão, à demander pardon. mas a nossa obrigação Mais notre obligation, é demonstrar onde é que as pessoas erraram, c'est de montrer où est-ce que les gens sont erronés, onde é que as pessoas cometeram, où est-ce que les gens ont onde é commis, que as pessoas caíram. où est-ce que les gens sont tombés. Isso é a nossa obrigação. C'est ça notre obligation. E o resto, Senhor, Le reste, nós entregamos à conduta e liderança do nous Espírito abandonnons Santo. dans la conduite du Saint-Esprit. Nos ajuda, ó Pai. Aide-nous, Père. Queremos ser aquela igreja Nous voulons être cette église que Pedro pregou no dia de Pentecostes. qui prêche ce que Pierre a prêché à Que Pentecôte. somente em 3 minutos de pregação, Seulement 3 minutes de prédication. a Bíblia diz La Bible dit que os seus que corações, leur cœur, que cada pessoa que estava lá, que les gens qui étaient là, ficaram sentidos nos seus corações, ils sentaient dans leur cœur que o Espírito Santo lhes tocou. que le Saint-Esprit leur a E touché. eles perguntaram: Ils se demandaient, o que vamos fazer agora? que ferons-nous E maintenant? o Espírito Santo Le respondeu: Saint-Esprit a répondu, arrependam-se, répentez-vous, e cada um de vós seja batizado, que chacun de nous soit baptisé, e confessam vossos pecados confessez vos péchés para a remissão pour le pardon dos vossos pecados. de vos péchés. Senhor, Seigneur, são esses princípios ce sont ces principes que o perdão a maneira como o perdão da igreja deve operar, de Senhor. la manière comment le pardon de l'Église O doit perdão da opérer. igreja vem para produzir o Le arrependimento, pardon de l'Église est venu pour produire la vem para repentance, produzir batismo est nas venu águas, pour produire le vem baptême, para produzir a confissão est venu pour produire la confession e posicionamento espiritual. et un positionnement spirituel. Ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã. Aide, Seigneur, chaque frère, chaque sœur. Entregamos cada um no altar de Malaquias Nous 4, abandonnons chacun dans notre machicade, a fim que o Espírito Santo nessa hora, afin que le Saint-Esprit de cette heure, depois de ouvirmos a palavra que o Espírito Santo
nos trouxe Après avoir écouté la parole, possa tocar no coração de cada puisse passer dans le cœur de chacun. e cada no seu próprio coração analisar et chacun dans son cœur se há analyse perdão por dar s'il y a le pardon pour donner em alguém, à quelqu'un, se há perdão por pedir, s'il y a le pardon pour se há faire, perdão por realizar. s'il y a pardon pour réaliser. Senhor, conceda que assim o faça Seigneur, accorde cela. e que a partir desse perdão, ó Deus, Et à partir de ce pardon, tu Dieu, possa tratar de uma maneira diferente com a vida do teu qu'il filho. puisse traiter dans une manière différente. la vie de ton Ajuda-nos a fils. compreender o valor desse perdão, Senhor. Aide-nous à comprendre les valeurs de ce Pois pardon. tudo quanto nós queremos Oui, fazer tout ce que nous voulons faire, é somente pela a glória do teu santo nome. seulement pour la gloire de l'honneur de ton Abençoa, nom. Senhor, a marcha da igreja no mundo inteiro. Bénis, Seigneur, la marche de l'église dans le monde entier. Abençoa, oh Deus, os filhos do profeta William Bénis, Branham. oh Dieu, le fils du prophète Abençoa, Abraham. Senhor, o povo de Israel. Bénis tous les fils. Abençoa, Senhor, os teus servos repetidores Bénis fiéis. tous les serviteurs répétés Abençoa, fidèles. Senhor, a marcha da pedra de Cume Bénis la Tabernáculo. marche des pierres de fête tabernacle. Agradecemos por todas as coisas. Nous te remercions pour toutes No choses. nome do Senhor Jesus Dans le nom Cristo. de Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amém. Amen. Se Deus quiser, vamos continuar com o show da expiação na sexta-feira. Si Dieu voulant, nous allons continuer dans l'expression de vendredi. Tem aqui alguns agradecimentos. Il y a ici quelques remerciements. O irmão William Matenda agradece ao Senhor pela proteção que lhe guardou na sua viagem. Luanda Muxico, Muxico Luanda. Le frère William Matenda remercie le Seigneur pour le voyage que Dieu lui a protégé dans le voyage qu'il a effectué. Muxico Luanda, Luanda Muxico. Deus Luanda, abençoe, Muxico, irmão Luanda. William. Que Dieu bénisse le frère William. Seja bem-vindo.